Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui para mais um encontro aí da nosso curso, né, sobre direito dos desastres, né? E eu estou gravando aqui, né? Esse curso aqui é um curso de reposição, que nessa terça, infelizmente, teve que ser cancelado, né? Mas então vai ficar disponível online para todo mundo que não puder assistir aqui nesse horário de reposição, tá bom? Bom, eu vou começar a compartilhar aqui o vídeo. Bom dia, Miriam. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Como eu disse, então, esse aqui vai ser uma aula de reposição, né? Porque, infelizmente, na terça eu não pude comparecer. Aqui está a aula 8, mas na verdade é a aula 9. Mas o que eu pensei em abordar hoje, né? Só para a gente dar uma olhada no que a gente abordou no último encontro, né? A gente basicamente trabalhou sobre a questão das assessorias técnicas independentes, né? Então, analisei uma série de assessorias técnicas que já existem aqui no estado de Minas Gerais, né? Infelizmente, eu não vou conseguir abordar esse tema aqui, que seria o estudo de caso, né, da assessoria do Rio Paraupeba, né? Infelizmente, não vai dar tempo da gente abordar isso nesse nosso curso, né? Mas eu vou deixar isso nos slides, eu já compartilhei os slides com vocês, e aqui vocês vão ter esses slides aqui, que é um breve histórico sobre o processo aqui no Rio Paraupeba, né, um pouco sobre os documentos importantes que se determinam sobre a criação das assessorias técnicas, né? Mas eu acho que isso é algo bastante específico, eu vou deixar para vocês, quem quiser pesquisa mais. Eu vou entrar aqui num dos temas que é mais importante, né, nessa questão de direito de desastre, que é justamente a questão da reparação, né? Como que a gente pode, então, no âmbito desses processos coletivos, fazer a reparação dos danos, né? E aí eu trouxe para vocês justamente alguns estudos, né, sobre esse tema aí, do que a gente chama de reparação integral, né? Lembrando que essa aula vai ficar gravada, tá, pessoal? Para quem não pôde comparecer. Bom, o tema mais importante aqui, então, da aula de hoje é isso que a gente chama de reparação integral. Né? É uma palavra-chave que tem sido muito utilizado no âmbito dos desastres, né, e praticados principalmente por grandes empreendimentos, né? E aí a gente vai ver o que é a reparação integral, né? Como que a reparação integral se insere dentro do sistema de reparação civil clássico, né? Qual que é a diferença, né, da reparação civil clássico e esse novo sistema aí que envolve o que a gente chama de reparação integral, e quais são os tipos de danos que ocorrem nesses desastres, nesses grandes desastres aí, o que a gente chama de danos transindividuais e como que eles podem ser, de fato, reparados, né? E abordar um pouco a questão da prescrição. Tem algumas decisões interessantes bem recentes, né, sobre essa questão da prescrição, e ainda no caso de danos ao meio ambiente, né, uma decisão desse ano, de 2020, do STF, sobre a imprescritibilidade de danos ambientais, né? A gente vai ver os impactos disso para as vítimas, né, desses grandes desastres, né? Então, eu trouxe aqui alguns conceitos iniciais, né? Então, primeiro, o que são danos, né? E segundo, o que são reparação. O que é reparação? E é isso que a gente vai abordar aqui na aula de hoje, né? Então, eu vou falar um pouco a diferença sobre danos ambientais de impactos ambientais, a diferença de danos individuais para danos transindividuais e, especificamente, os transindividuais. Quais são as modalidades que existem, né? Eu trouxe aqui os difusos, coletivos, individuais, homogêneos, né? Quem estudou aí direito do consumidor, processo coletivo já deve saber um pouco sobre isso, né? E um conceito interessante que é o que a gente chama de danos morais coletivos, né? Que também são danos importantes aí nesses casos de grandes desastres, né? E, posteriormente, a gente vai abordar o que é as formas de reparação. Então, as formas de reparação, a gente vai abordar a diferença entre o sistema clássico de responsabilidade civil, né, até o que a gente chama de reparação integral, que são essas formas mais modernas aí, de reparação, né. Isso que a gente chama de reparação integral é algo que foi construído muito com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, e a gente vai abordar as diferentes formas de reparação, especificamente a reparação que a gente vai chamar de não pecuniária, ou seja, aquelas que envolvem não uma obrigação de pagar, mas uma obrigação de fazer, que tem sido algo defendido de forma muito incisiva aí pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, aí tá aí os temas da aula de hoje, basicamente o que são danos e como que esses danos podem ser reparados, né?
Para começar, né, é interessante a gente abordar o que a gente chama dos elementos da responsabilidade civil, né, que alguns de vocês talvez já viram isso dentro de direito civil, né, mas basicamente, né, de forma bem simples, né, a responsabilidade civil se divide em quatro grandes elementos, né. O primeiro deles é o ato ilícito, né, que deve ser um ato culposo, né, uma conduta culposa, lembrando aqui que é a culpa lato sensu, ou seja, a culpa lato sensu vai envolver o tanto dolo quanto a culpa, né? Então, envolve imperícia, imprudência e negligência, né? Que é culpa estrito sensu, e envolve também o dolo, né? Isso é o que a gente chama de culpa lato sensu, em sentido amplo, né? É necessário que seja uma conduta culposa ou dolosa, né? Além disso, existe o elemento do nexo de causalidade e existe o elemento do dano. Né? Vamos pegar aí os desastres de Brumadinho e do Rio Doce, né? O que é um ato ilícito, né? Então, basicamente, o ato ilícito aqui é um ato, né, que viola o ordenamento jurídico, né? Viola o que a gente chama de obrigações primárias, ou seja, o direito material. Né? Se você causou um dano ambiental, normalmente você está praticando um ato ilícito, né? A gente vai ver que nos casos de desastres ambientais, esse elemento do ato ilícito, né, ele muitas vezes pode ser flexibilizado, porque o ato não precisa ser ilícito, propriamente dito. Né? Vou dar um exemplo, né? Imagine um empreendimento que está totalmente lícito, está totalmente regular, com todas as licenças ambientais em dia. Ou seja, a princípio ele não fez nada de errado, né? Ele não violou nenhuma lei de proteção ao meio ambiente, não violou, fez todo o processo de licenciamento ambiental de forma adequada, como por exemplo, né, casos aí de rompimento de barragem, nos quais as barragens eram consideradas de alta segurança, né? A gente viu isso um pouco na aula sobre o caso da Samarco, né? Quando a gente viu que a Samarco, a barragem dela, inclusive, não era considerada uma barragem de alto risco, né? Muitas vezes, os casos de danos ambientais, o empreendimento está totalmente adequado à legislação ambiental vigente, né? Mas, mesmo assim, o dano ocorre. Né? Então, nesse caso, no caso de desastres ambientais, a gente flexibiliza esse ato ilícito. Né? Por quê? Porque a empresa vai ser responsabilizada, mesmo que a conduta dela esteja totalmente adequada à legislação ambiental. Né? Mas por quê? Porque ocorreu um dano ambiental. Né? Então, esse é o primeiro elemento da responsabilidade civil, muitas vezes em casos de grandes desastres. Né? O ato não precisa ser um ato ilícito, basta ser um ato, ou seja, uma conduta da empresa. Né? Obviamente, vai ter que ter um nexo de causalidade com uma conduta da empresa, mas não necessariamente precisa ser uma conduta ilícita. Né? A gente vai ver que a culpa lato sensu, né, muitas vezes também vai ser flexibilizada no caso de grandes desastres ambientais. Principalmente pelo que a gente chama de responsabilidade objetiva, né, que decorre do que a gente chama da teoria do risco. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá, pessoal, sobre essas coisas que eu estou falando, vocês podem me perguntar. Eu estou meio que presumindo que vocês já entendem um pouco de responsabilidade civil, tá bom? Mas no caso de grandes desastres, né, quem já teve a disciplina de direito ambiental sabe que devido à teoria do risco, e especificamente na sua modalidade que a gente chama de teoria do risco integral, a gente também não exige a culpa para poder responsabilizar um empreendimento que causou dano ambiental. Nesse caso aí, existe o que a gente chama de responsabilidade objetiva. O terceiro elemento da responsabilidade civil é o que a gente chama de nexo de causalidade. Ou seja, precisa ter um liame, né, uma possibilidade de eu imputar aquele resultado ao ato da empresa. Né? Basicamente esse liame subjetivo aí, né, no direito penal ele chama de materialidade, né, de causalidade, né, de imputabilidade, quer dizer, né, no direito penal. Essa imputabilidade no direito penal, aqui no direito civil a gente chama de, ou no direito ambiental a gente chama de nexo causal, né, um nexo de causalidade. Basicamente eu preciso imputar esse resultado que é o dano à conduta da empresa. Né? Também no caso de desastres ambientais, o nexo de causalidade pode ser flexibilizado. Por quê? Como eu disse, a gente adota no âmbito do direito ambiental o que a gente chama de responsabilidade objetiva na modalidade do risco integral. O que isso significa? Que o nexo de causalidade não pode ser afastado em virtude de ato de força maior ou de caso fortuito. Só para dar um exemplo, né? Quando teve o desastre da barragem de Mariana, né, da Samarco, ela falou que foi um tremor de terra. Né? Foi o primeiro argumento da empresa. Né? O que ela estava querendo dizer? Que foi um ato da natureza, né? Tentando afastar com isso a questão do nexo de causalidade. Né? Obviamente, depois foi comprovado que não, que não tinha nada a ver com o tremor de terra, né? Que na verdade foi negligência da própria empresa. Né?
Mas por que ela estava alegando isso? Para tentar afastar o nexo de causalidade. Uma coisa interessante aqui é que, no caso de danos ambientais, né, pelo fato da teoria do risco integral, né, não tem como afastar a responsabilidade no caso de força maior. Vou dar um exemplo, né? Imagina que tem uma empresa que atua aí, por exemplo, na beira de um rio, né? Uma empresa que faz processamento de celulose para produzir papel por... Bom dia, todo mundo. Ela produz papel e ela usa produtos químicos para transformar a celulose em papel. Isso normalmente é uma indústria química, né, que tem uma produção, alto índice de uso de produtos químicos, né? Agora, digamos que cai um raio nessa empresa e destrói as máquinas e vaza produtos químicos nesse rio e contamina o rio para sempre, né? Isso, a princípio, é um ato de força maior, né? O raio que caiu, a tempestade, né? No entanto, isso é um risco que a empresa deveria ter levado em consideração ao criar o seu empreendimento, né? É um risco que não pode ser arcado pela sociedade. Então, é justamente isso que a gente chama de risco integral. Que significa que os empreendimentos que têm um risco de causar danos ambientais precisam assumir a integralidade dos riscos do empreendimento, ou seja, mesmo sendo um ato de força maior, né, em inglês eles chamam de act of God, né, de ato de Deus, né, mas enfim, mesmo sendo um ato de força maior, a empresa continua sendo responsabilizada, né? Ou seja, esse elemento do nexo de causalidade também vai ser flexibilizado no caso de danos ambientais. E por fim, o elemento talvez o mais importante, né? É o dano. Então, o dano é justamente uma coisa que, mesmo a responsabilidade sendo objetiva, mesmo sendo risco integral, eu sempre preciso provar o dano, né? E normalmente é aqui que fica o problema, né? Provar o dano, né? E provar que esse dano decorreu de uma conduta da empresa, né? Então, da atividade do empreendimento, né? Então, basicamente, essa é a teoria clássica de responsabilidade civil. A gente vai ter que inserir, né, a reparação ambiental por esses grandes desastres dentro dessa teoria aqui, por mais que a gente, como a gente viu, quase tudo pode ser flexibilizado um pouco no caso de danos ambientais, né? A gente vai ver por que isso pode ser flexibilizado em decorrência da legislação, né? Não é decorrência de uma invenção, né? Mas é a legislação e a jurisprudência que entende por essa possibilidade de flexibilização. Então vamos entrar no dano, gente, que, como eu disse, vai ser um dos elementos mais importantes aí para a gente. Né? Primeiro, é importante a gente diferenciar o dano do que a gente chama de impacto, né? E aí eu trouxe aqui para vocês a diferença, né? Basicamente, o dano é um conceito jurídico e o impacto é um conceito econômico, né? Por que o dano é um conceito jurídico, né? O dano é um conceito jurídico porque, como eu disse, é um dos elementos aí de responsabilidade civil, né? E quando houver dano, ele vai ensejar o dever de reparar, né? Então, basicamente é isso. O dano é um dos elementos que vai ensejar o dever de reparar. E o que a gente vai ver direitinho a classificação de danos, mas basicamente, de forma, uma palavra só, é uma lesão a um direito ou a um bem jurídico, né? Agora, o impacto, gente, nem sempre ele vai ensejar o dever de reparar. Eu posso ter impactos, né, que não vão ensejar a responsabilidade civil, né, mesmo se forem impactos negativos, como eu coloquei aqui. Né, os impactos eles podem ser divididos em impactos positivos e impactos negativos, né? Essa divisão vem no conceito que a gente chama, dentro da teoria econômica, de externalidades, né? Que é basicamente dentro da microeconomia, né? Da teoria da microeconomia, aquilo, né? Que a empresa, né? Que a atividade produtiva produz para fora da própria empresa, né? Então, podem ser impactos positivos ou podem ser impactos negativos. A empresa pode produzir coisas boas para a sociedade ou ela pode produzir coisas ruins para a sociedade, né? Isso é o que a gente chama de externalidades dentro da teoria da microeconomia. E no âmbito do nosso direito, né, obviamente o impacto também é um conceito jurídico, né, mas é um conceito jurídico que vai ser utilizado para outras questões, como eu trouxe aqui, por exemplo, dentro do EIA-RIMA, né? Então, os estudos de impacto ambiental, né, o relatório de impacto ao meio ambiente, né, ele busca justamente mapear não somente os danos, né, mas sim os impactos, né, e pode ser que tenham impactos, né, que sejam danos, né, então, por exemplo, né, se eu vou analisar os impactos, né, de uma atividade mineradora, né, no meio ambiente, né, por exemplo, rompimento de uma barragem, mas é também um dano porque ele é uma lesão a direitos ou a bens jurídicos, né? Mas nem todos os impactos são necessariamente negativos, né? Eu trouxe aqui exemplos, né? Vamos pegar o caso da mineração e de rompimento de barragens, né? Então, por exemplo, impactos negativos. Para eu construir uma mina, vocês lembram aí do conceito de mina, né, pessoal? Eu vou ter que ter uma cava, né, para poder fazer a extração de minério, né? Dentro dessa cava, vai ter que ter supressão de vegetação.
né? Agora, essa supressão de vegetação é um impacto, né? É um impacto negativo. Significa que alguém vai ter que ser indenizado dessa supressão? Não necessariamente, né? Pode ser que seja uma supressão que seja autorizada pelo órgão ambiental, né? Esteja dentro aí dos limites de autorização para poder cortar essa vegetação. Agora, pode ser que o órgão ambiental exija uma compensação, ou seja, essa empresa vai suprimir uma vegetação, mas ela vai fazer, por exemplo, um reflorestamento em outro local, né? Mas, em outras palavras, não é necessariamente um impacto que vai ter que ser indenizado, tá vendo? Não quer dizer que necessariamente um direito subjetivo de alguém está sendo violado necessariamente com esse impacto, né? Então, esse é um exemplo de um impacto que vai ter que ser mapeado pelo estudo de impacto ambiental, e aí o órgão ambiental vai exigir as condicionantes necessárias, né? Por exemplo, aqui no caso de Minas Gerais, essa empresa vai ter que pegar a autorização de supressão vegetal perante o IEF, né, que é o Instituto Estadual de Florestas, né? Então, tem todas as medidas que devem ser feitas para essa supressão de vegetação, né, que vai ter que ser mapeada aqui pelo EIA-RIMA, né? Agora, pode ser que eu tenha impactos positivos. Isso também vai estar no ERIMA, né? E quase sempre, né, o que as empresas de mineração vão defender, né? Ó, o empreendimento vai gerar empregos, vai gerar renda, né? Eu não coloquei aqui, mas poderia colocar tributos, né, para o município, né? Por exemplo, CEFEM, né, que é uma contribuição aí pela exploração minerária, né? Isso pode ser classificado como um impacto positivo. Ou seja, o que são os impactos? Todos os efeitos, né, que esse empreendimento vai gerar, né, para a sociedade ou para o meio ambiente. Esses efeitos podem ser positivos ou negativos. Agora, esses impactos negativos pode ser que eles se enquadrem no conceito jurídico de dano, né? E aí, se eles se enquadrarem no conceito jurídico de dano, né, eles vão ter que ensejar a reparação. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, no caso de mineração, o caso, por exemplo, do rompimento das barragens de Brumadinho e Mariana, né? Perda de plantação, né, por falta d'água, porque a pessoa, por exemplo, captava água do Rio Doce, captava água do Rio Paraupeba, não consegue mais captar água porque a água está contaminada pela lama, então ela perde a plantação, ela perde gado, perde criação de aves, né, devido à falta d'água, né, depois do rompimento de barragem. Isso é um dano, e isso a empresa vai ter que, então, indenizar, né? Não é só um impacto que ela pode fazer uma compensação em outro local, né, fazer um reflorestamento, né? Ela vai ter que indenizar essas pessoas que sofreram de fato danos ambientais. Então, o dano ele vai ser então um conceito jurídico aí do âmbito da responsabilidade civil e o impacto é um conceito mais da teoria econômica, mas que vai ter reflexos no direito também, né? Eu trouxe aqui um exemplo, mas eu poderia falar, por exemplo, do TAC, né? Então, o TAC é o termo de ajuste de compromisso, que muitas vezes é feito pelo Ministério Público. Esse termo de ajuste de compromisso, né, ele pode, por exemplo, compensar alguns impactos, né, ele pode, né, mandar, por exemplo, fazer algum tipo de condicionante, né, quando tem um impacto ambiental, né? Agora, o TAC, ele não pode, por exemplo, né, digamos, negociar os danos, né? Por exemplo, se eu causei um dano, né, por exemplo, aqui, esse dano aqui da perda de plantações, perda de animais, e esse dano aqui eu posso colocar, ó, esse fazendeiro aqui teve um dano de R$ 200.000, né, com esse desastre ambiental. O Ministério Público não pode chegar por um TAC, por meio de um TAC, né, e falar, olha, empresa, agora você só precisa pagar 100 mil, paga só a metade, já tá bom, já vai indenizar o suficiente essas pessoas, né? Então, não, né, esses danos indisponíveis, né, eles não podem ser remediados por meio de TAC, né? E por que isso? Justamente porque são danos e não são meros impactos. Então, esse conceito, né, do que é dano e do que é impacto é muito importante para a gente, para o direito, né? Não só para quem mexe com direito ambiental e precisa poder colocar os impactos dentro do IRIMA, né, mas também, né, para saber o que é disponível e o que é indisponível, né? Porque se for um dano ambiental indisponível, não pode ter TAC, não pode ter mediação, né, dentro desses acordos que são feitos, né? Então, é um conceito jurídico. Mas vamos entrar então no conceito de dano, que é o conceito jurídico mais importante aí para a gente, né? Então, o conceito de dano trouxe aqui, né? Vem desde do direito romano, né? Então, ele é um elemento indispensável da responsabilidade civil. Por quê? Como eu disse, né, o ato ilícito pode ser flexibilizado, ou seja, a empresa tem todas as licenças adequadas e mesmo assim vai ser responsabilizada. A culpa pode ser flexibilizada porque existe a responsabilidade objetiva e o nexo de causalidade pode ser flexibilizado porque existe, né, a teoria do risco integral. Não. Então, o dano é um elemento indispensável, né? Não tem como ter reparação sem ter dano, né? Então, aí está o próprio Código Civil que vai dizer, né, que é justamente a indenização médica pela extensão do dano, né, dentro da teoria clássica de responsabilidade civil.
Então, eu trouxe o conceito aqui de dano, né, que vem desde aí, como eu disse, do direito romano, da lei Áquila, né, e aí eu trouxe os diversos conceitos, olha só. O dano é um ataque à integridade de uma coisa, é uma diminuição ou lesão a um bem jurídico, né, eu trouxe aqui conceitos de outros autores, né, é a lesão a um bem jurídico, tanto patrimonial quanto extrapatrimonial, que acarreta prejuízo ao lesado em razão de uma ação ou omissão por parte do infrator, né? Dano é a diminuição ou subtração de um bem jurídico, qualquer que seja sua natureza, seja patrimonial ou extrapatrimonial, que acarreta prejuízo ao lesado em razão de uma ação ou omissão por parte do infrator. Né? Então, olha só, como a gente viu, tem que ser uma conduta, que pode ser uma conduta comissiva ou omissiva, né? Pode ser, vejo que não necessariamente vai ser uma conduta ilícita, né? Pode ser uma conduta que seja lícita, né? Mas que vai gerar um dano. Vejam que os autores todos falam de lesão a bem jurídico, né, porque existem direitos individuais, né, e isso vai ser um dano, mas existe também outros bens jurídicos que não são necessariamente direitos, né, subjetivos, né? Então, qualquer bem protegido pelo ordenamento jurídico. Isso vai ser o conceito jurídico de o que é um dano, né? Agora, o dano ele vai poder ser classificado de uma série de formas, né? Então, eu trouxe aqui os diversos tipos de danos, e aí eu vou aplicar eles exatamente dentro do caso aí de rompimento de barragem, né? Então, olha só, alguns tipos de danos, classificação aqui, para a gente poder analisar no caso de rompimentos a barragens, né? Então, danos emergentes e lucros cessantes, a gente vê aqui a diferença entre eles, né? Então, por exemplo, as perdas de vida, né? As pessoas que tiveram seus familiares soterrados pela lama. Isso daqui é um dano emergente. Lucro cessante, né? Por exemplo, nesse mesmo caso da morte de um familiar, pode ser, por exemplo, a renda que esse familiar trazia para casa. Né? Também é outro tipo de dano. A gente vai ver direitinho. O dano direto e indireto, por exemplo, quando eu sofri um dano, né, isso é o que a gente chama de dano direto. Quando eu sofri um dano, quando um familiar meu, por exemplo, sofreu um dano, isso é um dano indireto. A gente vai ver a diferença entre eles. Dano hipotético e dano remoto, perda de uma chance. Eu vou passar aqui que a gente vai ver cada um deles aqui para frente. E também dentro do dano patrimonial, moral, biológico, estético, existencial, dano à probabilidade de vida ou dano contra a pessoa jurídica. Todos esses danos aqui, gente, todos eles são encontrados nos casos de rompimento de barragem. Né? Eu acho que é até uma coisa que a gente vê que os rompimentos são casos realmente hipercomplexos de reparação, porque todas essas modalidades de dano que eu coloquei, eles vão se enquadrar. Alguns não, né? Tipo, por exemplo, a perda de uma chance talvez, né? Mas depende do caso, é mais difícil, né? O dano estético também não, né? Apesar de que o dano na imagem, sim, pode ter dano na imagem, eu vou abordar como que pode ocorrer, principalmente devido à estigmatização de atingidos, por exemplo, né? A reputação de determinadas localidades, né? Pode sim ter danos à imagem. A gente vai ver exatamente dano existencial e probabilidade de vida, com certeza, né? E dano à pessoa jurídica também, né? No caso de pousadas, restaurantes, né? Que vinham da pesca, do turismo, né? Do lazer, né? Então, com certeza também existe danos a pessoas jurídicas aqui, né? Nesse caso. Agora a gente vai abordar cada um deles, né? Então, começando pelos danos patrimoniais, tá? Então, começando pelos danos patrimoniais, qual que é a classificação deles? Os danos patrimoniais são aqueles danos que a gente pode fazer uma avaliação pecuniária, ou seja, que eu posso colocar um valor nele. Agora, por exemplo, a morte das pessoas pelo rompimento da barragem. Isso é suscetível de avaliação pecuniária? Não. Então, a gente já pode ver que, por exemplo, as mortes são danos de natureza, a princípio, patrimonial. Ela pode até ter impactos patrimoniais, né? Quer dizer, extra-patrimonial, né? Ela pode até ter impactos patrimoniais, por exemplo, os lucros cessantes de uma família, devido ao, por exemplo, a principal fonte de renda da família ter caído. Ela pode ter impactos patrimoniais, né, que podem ser mensurados também, mas ela é um dano extra-patrimonial, porque não tem como a gente colocar um preço numa vida de uma pessoa, né? Não quer dizer que não vai haver reparação. A reparação vai ser feita, né? Mas não é um dano patrimonial, porque ele não é mensurável do ponto de vista econômico, né? Pode ser tanto a coisas corpóreas quanto incorpóreas, né? Por exemplo, que corpóreas é o dano à minha propriedade, o dano à vida o dano a um bem, né? A minha propriedade. Incorpóreos são danos aí a bens imateriais, né? Por exemplo, danos aí, danos, por exemplo, danos à propriedade intelectual, né? Enfim, danos culturais, podem ser danos incorpóreos, né? Mas todos eles, se eles tiverem impactos no patrimônio das pessoas, eles podem ser considerados
danos incorpóreos também. O interessante é que o Código Civil, né, ele divide aqui justamente essa divisão de dano emergente e danos de lucro cessantes, né? Então, o artigo 402 do Código Civil vai dizer o que a vítima efetivamente perdeu e o que a vítima razoavelmente deixou de lucrar, né? Então, isso é justamente o tempo que o dano ocorreu. Eu coloquei aqui presente e futuro. Se for um dano presente já ocorrido, né, isso é o que a gente vai chamar de dano emergente. Se for um dano futuro, a gente vai chamar de lucros cessantes, né? E o que eu poderia dar como exemplo, né? Por exemplo, um dano presente. Você teve sua casa soterrada pela lama, né? Ou seu imóvel que ficava na beira do rio, né, está agora com metade dele inutilizado, porque a lama ocupou metade do seu terreno. Isso é o que a gente chama de dano emergente, né? Um dano que é mensurável do ponto de vista pecuniário, né? Porque é um dano à propriedade, é, e de fato vai ser um dano presente já ocorrido. Agora, o hotel, né, que agora não tem mais turista, porque ninguém quer ir mais lá ficar na beira do Rio Doce ou na beira do Rio Paraupeba, e que agora não tem mais turismo, né? Esses danos à hotelaria, por exemplo, são danos futuros, né? O pescador não consegue mais vender o seu peixe, né? É lucro cessante também, né? Por exemplo, também hotelaria, restaurantes, né? Tudo que envolve turismo, lazer, né? São danos, né? A lucro cessantes futuros, né? Uma coisa que ocorre muito é a gente que alugava, né? Para temporada, né? Para poder fazer esses aluguéis de temporada na beira do rio, né? Tinha muitas casas, né, ao longo desses dois rios, que eram casas de temporada. Esses aluguéis também são lucros cessantes, né? Também devem ser indenizados. Existe uma terceira teoria, né, que é a perda de uma chance, né, que é uma teoria que surge aí na França e na década de 60, que é o que a gente chama de terceiro gênero de indenização, né? Quando você não um lucro cessante, né? Por exemplo, um hotel. O hotel tinha, sei lá, 200 mil de lucros por mês. E agora só tem 10 mil. Isso é um dano que eu consigo mensurar de forma muito clara, né? Que é uma coisa que razoavelmente eu posso dizer que o hotel não está mais lucrando. Agora existe também o que a gente chama de perda de uma chance, que é a probabilidade, né, de algo, né? Os casos mais famosos disso aí é aquele caso do show do milhão, né, que a pessoa tinha uma chance de ganhar, casos de loteria, casos de até de questão advocatícia, né? Por exemplo, o advogado que perde um prazo, né? A pessoa não vai ser indenizada pelo pedido na petição inicial, mas pela probabilidade que ela tinha do pedido ser ganhar, né? E o que a gente tem aqui nesse caso? A gente vai ver também casos aí de perda de uma chance, que são casos onde existe uma probabilidade de que a pessoa lucrasse, né? E que agora não vai existir mais decorrente do desastre, né? Eu vou dar um exemplo mais para frente, mas basicamente ele vai se diferenciar do lucro cessante, porque no lucro cessante a gente tem uma certeza absoluta de que a pessoa deixou de lucrar alguma coisa. Na perda de uma chance só existe a probabilidade. E agora, as formas de reparação dos danos patrimoniais são mais fáceis, né? Basicamente são duas, né? Ou vai ter a restauração ou a compensação, né? Ou seja, o que a gente chama de restituição in íntegro, né? Ou a compensação. Então, por exemplo, a pessoa perdeu uma casa, a casa foi soterrada pela lama, né? Isso, basicamente, então a pessoa vai ter que ter a restituição, né? Ou seja, se for possível, né? Tem como tirar a lama da casa da pessoa, né? Por exemplo, se a lama ocupou só superficialmente, né? A comunidade de Bento Rodrigues tem como reconstruir a comunidade? Se for possível reconstruir, isso é o que a gente chama de restituição. Né? Se não for possível reconstruir, né, então vai ter compensação. Né? Então eu posso talvez fazer o reassentamento dessa comunidade em outro local ou pagar para ela o valor da casa que ela perdeu. Isso é o que a Vale tem feito no caso, por exemplo, do Córrego do Feijão, né, em Brumadinho. Ela está falando, não tem como restituir, não tem como reassentar essas pessoas. Córrego do Feijão, aí as casas que foram soterradas pelo nome já estão totalmente destruídas. Então ela vai lá, paga um valor, né? Ó, toma aqui 200 mil reais, né? Compra uma casa para você em outro lugar, né? E isso é o que a gente chama de compensação por perdas e danos, né? Uma série de críticas podem ser feitas quanto a isso, né? Será que isso é suficiente? Né? Sua casa foi soterrada, toma 200 mil reais e compra uma casa em outro lugar. Será que isso de fato vai ser uma reparação adequada, né? E aí que a gente vai entrar no que a gente chama de reparação integral, né? Que é um tema aí mais para frente também de hoje, né? Mas basicamente, a princípio, né? Se for um dano patrimonial, é um dano que pode ser ou restituído ou compensado, né? Então, são danos que podem ser avaliados do ponto de vista pecuniário. Aí eu trouxe aqui os exemplos, né, casos de mineração.
Né? O que é um dano? Por exemplo, tive aqui uma casa ou meu terreno foi soterrado pela lama. O que é isso? Isso é um dano patrimonial ou extrapatrimonial? Né? Um dano patrimonial, né? E na modalidade de dano emergente, ou seja, na modalidade de tempo, né? É um dano que já ocorreu, que eu posso quantificar. Né? Isso é o que a gente chama de dano emergente. Agora, eu tenho danos que são danos futuros também, e também são patrimoniais. Né? Uma pousada ou hotel, né, que deixou de ter clientes. Né? Um fazendeiro que não consegue mais produzir porque agora não pode mais usar a água do rio. Né? Tudo isso são lucros cessantes. Né? Então, eu preciso mapear isso. Né? Então, eu preciso mapear aí, ó, quanto que esse fazendeiro iria lucrar, né, ao longo dos próximos anos. Aí eu pego, sei lá, a média de lucro dele por ano, a média de lucro do hotel, do restaurante, da pousada lá na beira do rio, né, por tantos anos, por 10 anos, se for o caso. Né? E aí a empresa tem que indenizar, né, tudo que essa pessoa razoavelmente, né, iria lucrar, né, ao longo dos próximos anos e não vai mais lucrar. Né? Ou, sei lá, a empresa, né, paga uma pousada, constrói uma pousada em outro rio, né, onde a pessoa vai ter o mesmo lucro que ela teria. Né? Mas, obviamente, é, isso é muito difícil de fazer, né? Tipo, restituir, né, essa pousada ou esse hotel para um estado anterior no qual ele teria o mesmo lucro que ele teria antes. Né? Então, isso é muito difícil de ser feito. Né? O ideal é que seja pago os lucros cessantes. Né? Também eu falei de danos diretos e danos indiretos. Né? Então, dano direto, né? A pousada que deixou de lucrar, o hotel que deixou de ter cliente, né? É, eu que tive meu terreno soterrado pela lama, isso é o que a gente chama de dano direto, né? Agora, existe também um dano indireto. Né? Então, por exemplo, o meu familiar era funcionário da Vale e foi soterrado aí com o rompimento da barragem. Né? Isso é o que a gente chama de dano indireto, né? Que, como eu disse, é um dano extra patrimonial. Né? Mas agora, os lucros cessantes desse familiar, né, são danos indiretos. Ou seja, eu não sofri um dano, digamos, né, eu pessoalmente, mas eu perdi um familiar e esse familiar contribuía com 80% da renda da minha família. Né? Então, isso é um lucro cessante. Né? A renda da família ficou prejudicada em decorrência do desastre, né? Mas não eu, pessoalmente, a minha renda, mas a renda de um familiar que faleceu. Né? Isso também deve ser indenizado, né, pela empresa. Né? Existe todo um cálculo que é feito isso com base na jurisprudência, né, porque calcula a média de acordo com a expectativa de vida da população. A pessoa vai viver até 75 anos, né, ele contribui, então, a pelo menos até 75 anos com uma renda tal, e aí essa renda, então, vai ter que ser convertida em perdas e danos, né, mas é também algo que tem que ser indenizado, né, esses lucros cessantes pelo falecimento de um familiar. Também entra no caso de reparação. Uma coisa que eu não coloquei aqui como dano patrimonial, por exemplo, os custos de saúde. Né? Então, a pessoa, né, tem muitos casos, né, hoje a gente está verificando no caso do Rio Doce, de pessoas que têm danos à saúde, né? Por exemplo, tendo que pagar consultas médicas, né? Às vezes por questões de saúde física, né? Ou, como por exemplo, assim, alergia, problemas de contaminação por metais pesados, por alumínio, né? Os primeiros aí de contaminação por metais pesados, no caso do Rio Doce, né? Agora depois de 5 anos, né? Que é um dano que é acumulado, né? Quanto mais tempo passa, mais esses metais pesados vão se acumulando no organismo, né? Então, gente que morava, sei lá, em Governador Valadares, que é um município na beira do rio, continuou usando a água do rio para consumo, para beber, para cozinhar, né? E aí, agora está vendo que está contaminado por alumínio, por cádmio, né? E isso é um dano à saúde, né? E o dano à saúde, como a gente vai ver, é um dano extra patrimonial. Não tem como se colocar um preço na saúde de uma pessoa, né? Mas, por exemplo, os custos médicos, né, os custos com consultas médicas, com remédios, com tratamentos, né, ou até mesmo saúde psíquica, né, os custos com tratamento psicológico, né, com psiquiatras, com psicólogos, né, para terapia, né, das vítimas, né, isso a gente consegue colocar um valor. A gente também poderia enquadrar eles como danos patrimoniais, né? Não o dano à saúde, que é extra patrimonial, mas o dano, né, com os custos de tratamento de saúde. Né? Isso sim pode ser um dano patrimonial. Alguma dúvida, pessoal? Que vocês queriam fazer alguma pergunta? Se vocês tiverem dúvida, só podem falar. Então, isso é o que a gente chama de danos patrimoniais. Né? E agora existe também o que a gente chama de danos extra patrimoniais. Né? Aqueles que eu não consigo colocar um preço, não consigo colocar um valor neles. Né? Como eu já disse, por exemplo, a morte de um familiar. Né? Não tem como colocar um preço nisso. Né? Apesar de que
o judiciário vai ter que colocar um valor nisso, né? Porque senão não tem como indenizar, né, essa pessoa, né? Mas como eu disse, né, os danos patrimoniais, né, dentro da responsabilidade civil, né? Cadê? Onde que eu coloquei isso? Não, acho que está aqui, né? Formas de reparação, né? O que não for possível de reparação, né? Como no caso de danos extra-patrimoniais, vai ter a compensação por perdas e danos, né? Converte em perdas e danos. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos também da doutrina sobre o que são danos extra-patrimoniais. Então, aqui, dano extra-patrimonial, esse aqui eu acho que é um conceito do Cavalieri Filho, na verdade. Não coloquei aqui, mas é do Cavalieri Filho. Dano extra-patrimonial é aquele que não tem caráter patrimonial, meio tautológico isso, né? Mas enfim. Ou seja, não é suscetível de estimativa pecuniária, ou seja, pecuniária vem de dinheiro, né? É a lesão ao bem integrante da personalidade, ou seja, dos direitos de personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, vexame, sofrimento, desconforto e humilhação da vítima. Vocês acham que nos casos de rompimentos de barragem a gente tem isso daqui presente? Ou não? Pablo Stoltz, né, também outro autor sobre a responsabilidade civil, vai trazer. O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, é aquele que lesa a esfera personalíssima da pessoa, seus direitos da personalidade, violando, por exemplo, a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. Normalmente, né, não só da personalidade, mas de direitos humanos, direitos fundamentais em geral, né, que não tem como a gente colocar um preço nele, né, os direitos que não são, que não todos os direitos que não sejam os direitos da propriedade, né, eles vão ser danos extra patrimoniais e aí são danos que não tem como ser reparados, né, efetivamente, né, a reparação deles é impossível, né. Eu trouxe aqui alguns trechos de lei, né, da Constituição, né, então, o princípio da dignidade da pessoa humana, né, os direitos de personalidade do artigo 5º, e o artigo 186 do Código Civil, né, eles vão trazer para a gente a noção dos danos extrapatrimoniais. Né? Então, por não ser um dano patrimonial, ele não pode ser indenizado, somente compensado, né? Ou seja, ele não pode ser reparado, né? Não tem como reparar um dano extrapatrimonial. Um dos principais danos extrapatrimoniais é o que a gente chama de danos morais, né? Mas olha, uma coisa importante, né? O dano moral é só um tipo de dano extrapatrimonial. Às vezes as pessoas confundem os dois conceitos, mas não, na verdade, dano extrapatrimonial é gênero, do qual dano moral é espécie, né? Mas existem diversos tipos de danos extrapatrimoniais, né? Eu trouxe aqui só para trazer exemplos, né? O dano extrapatrimonial por exemplo, o dano moral, né? Que é o que a gente está analisando, que pode ser tanto individual quanto coletivo. Né? Tanto individual quanto coletivo a gente pode perceber no caso dos desastres de barragens, né? Então, só para trazer um exemplo, né? Dano individual, dano moral individual é a morte de um familiar. Dano moral coletivo por exemplo, todo o transtorno de uma comunidade que é vítima de barragem, né? Tipo, as perdas né, aos modos de vida, né? Então, por exemplo, Bento Rodrigues, né? Todas as pessoas vão ter que se mudar para outra localidade, né? Se mudarem para Mariana, eles vão ter que ser reassentados para outro local. Né? Isso é um exemplo de dano moral coletivo. Né? Não é só uma pessoa que está sofrendo ele, mas toda uma coletividade que vai sofrer. Né? Dano biológico à saúde, a gente vai ver, são danos aí que com certeza estão presentes, tanto os danos à saúde quanto os danos psicológicos, né? Dano estético à imagem também, no meu entendimento, estão presentes. Danos existenciais, danos a projetos de vida e danos a pessoas jurídicas, né? Pode ser até danos à reputação de pessoas jurídicas, né? Então, por exemplo, uma empresa que produz tilápia na represa de Três Marias. Né? Então, essa empresa ela teve um prejuízo contra a sua reputação, porque ninguém mais quer comprar o peixe dessa empresa, né? Será que a gente poderia colocar isso como um dano extra patrimonial? Eu entendo que sim. Alguém quer fazer Professor, tudo bom? Oi. Você está Beleza, falando Marco? Beleza. Você está falando do dano moral, e eu estava pensando aqui no critério na hora de fixar em sentença uma provável condenação,
tem os valores, tem os princípios de convencimento do juízo, né? Que tem o caráter pedagógico, punitivo e o compensatório, né? Só que no caso de uma empresa como a Vale, uma CSN da vida, né? A capacidade de punir uma empresa dessa, né, magnitude aí, o caráter punitivo, se for uma condenação, por exemplo, de 20 mil, 30 mil, acho que não atinge o caráter punitivo, né? A folha de pagamento da empresa dessa, né? Deve ser gigantesca, né? Então, assim, aí é utilizado mais o compensatório, né? O indenizatório de forma da reparação do lesado, porque o punitivo é até difícil alcançar, né? O caráter punitivo. Eu estava pensando por esse lado, assim. Valeu pela pergunta, Marco, pela participação. Bom, isso é o que deveria ser, né? Esse caráter punitivo do dano. Mas vou trazer para vocês, por exemplo, o que está sendo feito no caso de Brumadinho. A Vale, né, esperta, está negociando tudo extrajudicialmente, né? Então tem um escritório de indenização da Vale, onde ela faz tudo fora do processo judicial, né? Ao invés de fazer lá perante o juiz, perante a ação civil pública, o processo coletivo, ela cooptou, né, tipo, a população local toda para ir direto nela. Fala, não, vem cá comigo que vai ser mais rápido, né? Então acontece, a pessoa vai lá, sei lá, alguém que morava no Córrego do Feijão, às vezes nem perdeu o familiar, mas não tem como mais viver no lugar, né? A economia local está quebrada, não tem mais nada. Aí essa pessoa vai lá na Vale e ela vai fechar um acordo com a Vale, extrajudicial, de 100 mil reais. É esse o valor, né, que eu estou vendo, alguns acordos que foram feitos, né, pelo trabalho que eu tive aqui na assessoria técnica. E aí uma pessoa dessa fecha um acordo com a Vale de indenização por 100 mil reais. Essa pessoa possivelmente era uma pessoa que trabalhava às vezes como faxineira, como segurança de um condomínio fechado, segurança privada, ganhava às vezes R$ 1.000, um salário mínimo, né? A renda familiar às vezes é um pai, uma mãe, 2 filhos, e uma renda familiar de R$ 2.000. Então, vejam bem, para uma pessoa dessa receber 100 mil reais, parece muito dinheiro, né? Eu falo, vou comprar um carro, então, agora, vou pagar a faculdade, né? Agora, o que é isso para a Vale, né? Então, a Vale, gente, só nos últimos 3 meses, né, saiu o último relatório de distribuição de lucros dela, né, ela teve um lucro de 5 bilhões, 5 bilhões de reais, né, isso em 3 meses, né, e aí ela já está começando a fazer distribuição de lucros para acionistas, né, distribuição de dividendos, aí, de bônus para a diretoria. Então, o que é para uma empresa que tem um lucro de 5 bilhões pagar 100 mil reais para essa pessoa, né? Só fazendo uma conta aqui, vamos ver, 5 mil bilhões, olha só, 5 mil, 5 milhões, 5 bilhões. Eu vou dividir aqui por 100 mil, né? 100 mil, vou abrir de calculador. 50 mil, né? Ou seja, ela poderia pagar 50 mil famílias essa indenização com um lucro de 3 meses. Né? O desastre e o rompimento da barragem quase que se torna uma atividade lucrativa, né? Então, de fato, Mário, como que você efetiva essa função pedagógica do dano com uma empresa do porte da Vale, né, que consegue indenizar em 3 meses 50 mil famílias vítimas do desastre que ela praticou. Né? Então, obviamente, quem perdeu familiar teve uma indenização maior, só 300 mil, 400 mil, mas mesmo isso é migalha para a Vale. Né? E tudo isso negociando extrajudicialmente, e tudo isso com uma cláusula também de renúncia a indenizações futuras. Né? Então, a pessoa vai lá no escritório da Vale e tem lá uma cláusula no acordo que fala, essa indenização, você renuncia a qualquer outro processo futuro de indenização contra a empresa. Então, se depois a pessoa se tocar, opa, peraí, será que esse acordo foi bom? Aí a pessoa entra em contato com a gente da assessoria técnica e a gente fala assim, não, no processo coletivo você vai ter uma indenização muito maior disso, porque olha só, você teve danos patrimoniais, extrapatrimoniais, você teve desvalorização do seu imóvel, 100 mil é só o valor do seu imóvel que você perdeu, só sua casa e seu lote aí já dá uns 300 mil, né? E só pela sua casa vale de dar 300 mil. Aí ainda teve os danos. Aí a gente vê muito caso assim, tipo, aí o filho, né, perdeu uma coleguinha da escola no desastre, a menina morreu, e a pessoa está em depressão, o filho não fala mais com os pais, o filho está deprimido por perder uma amiguinha, ou seja, danos psicológicos, danos de saúde, deveria ensejar uma indenização por danos morais muito maior. Né? Aí a outra filha agora tem medo de ficar sozinha, aí a mãe está com depressão, porque ela foi voluntária lá no desastre para ajudar as vítimas, né? E aí, enfim, é uma desgraça depois de outra desgraça, né? E aí a família recebe 100 mil reais, então, e renuncia à indenização futura. Né? E é isso que a gente está vendo acontecer
aqui no desastre, né? Então, realmente, essa função pedagógica, né, acaba que fica muito prejudicada devido a essa atuação da empresa, né, tentando negociar extrajudicialmente. Dando outro exemplo também, não sei se vocês estão acompanhando a mídia aí no jornal, vocês estão vendo que está sendo negociado um acordo aí entre o Zema, né, e a empresa Vale. Está negociando um acordo, inclusive está uma série de problemas porque as pessoas atingidas não estão participando desse acordo. E o valor que a Vale propôs para esse acordo é 16 bilhões. Olha só, ela teve um lucro num trimestre de 5 bilhões. Né? E aí ela propõe um acordo de 16 bilhões. Aí eles estão tentando aumentar para 20, 25, né? Mas mesmo assim, é muito pouco, né? Considerando o porte da empresa. Será que para uma empresa que lucra 5 bilhões a cada 3 meses, né, deve lucrar 20 bilhões só em um ano? Né? Será que para ela vai cumprir a função pedagógica pagar uma indenização de 20 bilhões, por mais que seja um valor altíssimo? Né? É uma das maiores mineradoras do planeta. Né? Então, de fato, isso é um desafio. Mas, com certeza, na teoria, né, a indenização por danos morais deveria cumprir com a função pedagógica. Né? E aí, principalmente, não só a função pedagógica individual, ou seja, essa família deveria receber no mínimo 1 milhão, né, ao invés de 100 mil reais, mas também o que a gente chama de danos morais coletivos. Né? Então, deveria ter uma condenação punitiva contra a empresa. Né? Você vai ter que pagar 20 bilhões só de danos morais coletivos. Né? Mas não é isso que está acontecendo. Né? Então, esse acordo, depois pesquisem aí, pessoal, acordo, Zema e Vale. Né? Vocês vão ver que o governo do estado está pressionando para sair um acordo com valor, né, que eu acho que não condiz aí com a função punitiva aí dos danos morais. Se tiver mais alguma pergunta, é só falar, pessoal. Então é isso, né? Esses são os danos que não são passíveis de... aqui, exatamente isso que você acabou de falar, é o que eu ia falar, olha só. O dano extrapatrimonial, ele independe da condição financeira da vítima, ou seja, sua esposa é faxineira e você é segurança de um condomínio fechado aí. Vocês ganham 2 mil reais por mês. Então, 100 mil reais está ótimo para vocês. Né? Não, né? O dano moral não depende da condição financeira da vítima. Né? Ou seja, se a vítima é pobre ou rica, né, isso não deve afetar em nada o valor da indenização que ela vai receber. Ele deve depender da condição financeira do perpetrador. Né? Então, aí a Vale é a maior mineradora do mundo, né? E se ela não for condenada com valor bem alto, não vai estar cumprindo com a função pedagógica do dano moral. Né? Eu trouxe aqui também a súmula do STJ, que fala que o dano moral, né, não se confunde com dano material, ou seja, os dois danos são independentes. Né? Para dar um exemplo, né? Então, eu tenho o dano à saúde, né, que é um dano biológico, então a pessoa teve problemas de saúde psicológica, depressão. Né? Só para trazer um exemplo para vocês, pessoal, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui em cima. Quando eu falei dos impactos aí do... Aí, olha só, isso aqui mesmo. Isso aqui é um estudo que foi feito no Rio Doce, 5 anos depois do desastre. Né? Então, olha só, diagnóstico de depressão, né, no Rio Doce. Né, do mapeamento que foi feito, né, 35% de mulheres e 17% de homens com depressão. Né, risco de suicídio, 20% das mulheres atingidas foram analisadas e investigadas com risco de suicídio. E com crianças e adolescentes, gente, isso foi muito maior. Olha só, diagnósticos de depressão em 40%, quase 40% das crianças. Né? Risco de suicídio em 26%, mais de um quarto das crianças que foram atingidas aí de Bento Rodrigues e das comunidades próximas lá com risco de suicídio. Imagina, gente, um quarto de crianças e adolescentes com risco de suicídio. É para vocês verem os impactos, né, desse tipo de desastre na vida de uma pessoa. Né? Agora, existe o que a gente chama de dano biológico à saúde, né? E esse caso a pessoa sofreu com certeza, né? E tanto os danos à saúde psicológica quanto os danos à saúde física, né? Contaminação aí por metais pesados, por exemplo. Agora, essa natureza, né, dos danos biológicos não afasta os danos patrimoniais decorrentes dos danos psicológicos, né? Gasto com remédios, com psicólogos, psiquiatras, né, qualquer tipo de tratamento médico. Então, por isso que essa súmula aqui do STJ é importante, né? Então, o dano moral é perfeitamente cumulado com o dano material, mesmo que os dois tenham a mesma causa. E isso teria a mesma natureza, né? Ou seja, no caso aí, danos à saúde, né? Mas os dois devem ser pleiteados conjuntamente, né? O dano extrapatrimonial pode ser pleiteado por parentes,
né? Então, aí é o que vai estar previsto aí no artigo 943, 948, né? Eu até trouxe aqui a noção de que, ó, os direitos à personalidade são personalíssimos, né? Mas o direito de exigir a reparação, ele é transmissível, sim, né, ao espólio, e pode ser praticado aí pelos herdeiros, né, o que está expressamente aí no artigo 943 aí do Código Civil. É, então, então, com certeza, os ofendidos podem sim pleitear os danos patrimonial, inclusive por caso aí de falecimento, né? Então, o dano patrimonial pode sim ser pleiteado aí pelas vítimas ou pelos seus parentes, né? O que a gente chama de dano indireto ou reflexo, né? Do dano extrapatrimonial. Outra modalidade de danos extrapatrimoniais é o dano à saúde, né? E aí justamente o que eu disse, né? Danos aí à questão de saúde física ou à saúde psicológica, né? E aí está aqui, né? Dano que reduz de alguma forma a qualidade de vida do indivíduo, seja pela diminuição das capacidades ou das potencialidades dessa pessoa, né? Então, dano biológico à saúde é o que a gente vê, por exemplo, da perda aí por exemplo, caso de um acidente que deixa a pessoa aleijada, por exemplo, incapacidade para o trabalho, né? Além dos impactos patrimoniais, isso vai trazer também um impacto extrapatrimonial, que é o dano à saúde física, né? E com certeza a gente verifica isso também no caso dos rompimentos de barragens. E aqui uma coisa importante, esse dano biológico não se confunde com os danos morais. É uma coisa muito importante. Porque os danos morais, né, como eu disse, eles são uma das modalidades de dano extrapatrimoniais. Que aí é o transtorno que a pessoa sofreu, o transtorno psicológico, né? Mas agora existe também os danos psicológicos também, né, que não se confundem com os danos morais. E essa é uma divisão que é muito importante de ser feita. Por exemplo, danos morais, o transtorno que uma pessoa sofreu com o desastre, pelo fato de ter sido vítima de um desastre. A pessoa morava lá na beira lá da barragem, lá no Córrego do Feijão, e agora o terreno dela está coberto de lama. Isso é um dano moral. É o aspecto estático que as pessoas sofreram, como se fosse talvez uma espécie de dano emergente moral, né? Agora, existe também o aspecto dinâmico, o aspecto futuro, que é a depressão, que é aquilo que ela vai sofrer ao longo dos anos, como eu disse, as pessoas que eu tive contato. A mãe que está com depressão, o filho que a colega de escola morreu. Sabe? Isso é uma coisa que vai trazer danos psicológicos futuros para a pessoa, que ela vai precisar de tratamento, vai precisar de uma série de, às vezes até medicação, né? E esses aspectos dinâmicos, né, dos danos psicológicos, são um tipo de danos à saúde mental, né? Eles não podem ser confundidos também com os danos morais, né, que vão ter um aspecto estático, né, de transtornos momentâneos devido ao desastre, né? Então, a pessoa tem direito a ter uma reparação independente de cada um deles, né? Ou pelo menos deveria ter se a Vale não negociasse isso extrajudicialmente com as pessoas, né? Se aproveitando da vulnerabilidade, até mesmo econômica dessas pessoas, né? Além disso, outras modalidades de danos extrapatrimoniais, né? Eu trouxe aqui danos à imagem e à honra, né? Também é um tipo de danos, né, extrapatrimoniais que não se confundem, né, com os outros tipos que a gente abordou antes, né? É um tipo de direito da personalidade, né? Eu trouxe aqui o conceito do Walter Moraes, né? A imagem é toda expressão formal e sensível da personalidade da pessoa, né? Normalmente dano à reputação, né? Dano à honra, né? Vão se enquadrar também nessas formas de dano extrapatrimonial. E aqui eu trouxe para vocês, porque tem uma modalidade que eu acho interessante, né? Eu não estou trazendo tudo para vocês, tem outros tipos de danos que eu não estou trazendo, por exemplo, os danos estéticos, né? Mas, por exemplo, quando a gente pensa em reputação coletiva, isso é algo muito interessante, né? Porque existem muitos casos, né, nesses rompimentos de barragem de estigmatização dos atingidos, né? Por exemplo, tem muitos atingidos lá de Bento Rodrigues, né, Paracatu de Baixo, que, por exemplo, tiveram que migrar para outras cidades, principalmente Mariana, e vivem lá em Mariana, e eles sofrem discriminação na cidade de Mariana. Né? Existe muita discriminação. E a palavra atingido, lá em Mariana, virou quase que um estigma, né? Eles falam assim, não, aquele ali é atingido. Né? Quase como se fosse só coitado, senão como se fosse tipo, esse pessoal de fora que vem para cá para Mariana, porque, né, a Vale agora está pagando aluguel social para eles, né? Como se eles fossem quase que, né, privilegiados, né? E existe uma certa estigmatização da palavra atingido, a ponto das pessoas não quererem ser conhecidos como atingidos, né? Como se fossem essa espécie de perpetuação constante da condição de vítima, né? E aí eu fico pensando, será que isso não é também um dano à honra que deve ser reparado, né? Essa estigmatização da pessoa pela condição de atingido, né, da reputação, e eu entendo que sim também.
Eu acho que existe sim, né? E isso deve ser sim quantificado e colocado aí, né, no papel, porque as pessoas estão sofrendo, né, danos à honra objetiva e, no meu entendimento, pela estigmatização social que elas têm sofrido, né? E aí, dois tipos de danos que eu acho bastante interessante também da gente pensar, no caso de desastres por barragens, né? Que é o que a gente chama de danos existenciais ou danos a projetos de vida, né? Que são dois tipos de danos que já têm sido muito reconhecidos aqui no Brasil, principalmente o dano existencial. O dano existencial aí, ou a projeto de vida, tem sido reconhecido muito na justiça do trabalho, né? Por exemplo, a pessoa constrói toda uma profissão, né? Constrói um plano de carreira, né? E aí sofre algum tipo de prejuízo com isso, né? Demissão, né? Coletiva, enfim. E isso vai prejudicar um projeto de vida da pessoa, né? A pessoa ficou 10 anos se planejando, fazendo curso técnico, né? E aí isso prejudica um projeto que ela estava construindo, né? Na Justiça do Trabalho isso tem sido reconhecido, mas na verdade isso vem da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Que é justamente uma noção de um dano extrapatrimonial que decorre de um planejamento que a pessoa fez, né? E para a vida dela, que vai ser frustrado, né? As expectativas de vida da pessoa a partir de agora ficam frustradas, né? E eu acho bastante interessante pensar esses danos no caso dos atingidos aí por barragens. Primeiro, a questão dos modos de vida. Então, por exemplo, pensa lá Bento Rodrigues, né? Lá em Mariana. Era uma população com um meio de vida tradicional, que vivia de agricultura familiar, né, que estava lá há séculos, né, vivendo quase que do mesmo modo, né, com cooperativas, né, produção lá de pimenta, de não sei o quê, de pequenos tipos de bens, né, de produção de bens para poder vender ali para a região, né, queijos tradicionais, queijo Minas, produzia pimenta tradicional, enfim. Era um modo de vida rural, né, que foi totalmente prejudicado. Aí a pessoa é mandada lá para Mariana. Chega lá a Vale, a Samarco, na verdade, né, a Fundação Renova e fala, ó, você vai morar agora lá em Mariana e eu vou pagar o seu aluguel. Ó, como é que essa pessoa é privilegiada? Agora ela não vai ter mais que pagar aluguel, né? Mas ela não pagava aluguel antes, né? A Fundação Renova não está fazendo nada demais para ela, né? Que não seja o que ela já deveria fazer mesmo, né? Agora essa pessoa, né? Que tinha um estilo de vida rural, agora vai viver numa cidade, né? E quais que são os impactos disso, né? Primeiro, a desestruturação das relações comunitárias, a desestruturação desse modo de vida tradicional no campo, né? E vai trazer uma série de impactos para essas pessoas, por exemplo, aumento do índice de alcoolismo, né? Inclusive o uso de drogas, né? Aumentou entre essa população, né? Inclusive uma das partes da estigmatização dessa população está relacionada com isso, né? Depressão, problemas psicológicos, o alcoolismo devido à desestruturação desses modos de vida faz com que elas sejam ainda mais estigmatizadas pela população local, né? Pela população de Mariana, né? E isso para mim é um dano ao modo de vida que essa pessoa tinha, né? Que deve ser levado em consideração. Não basta só pagar o aluguel dessa pessoa, né? Toda a vida dela foi desestruturada com isso, né? A gente vê muito esse caso também no caso do Rio Paraupeba. Por exemplo, outro dia mesmo estava trabalhando com um caso de uma pessoa que o pai era pescador, essa pessoa era pescador tradicional, e o filho era pescador. Então, imagina uma família que há 3 gerações, ou até mais, né, se a gente for ver, quantas gerações que essa família não devia ser de pescador tradicional. Agora, o pai estava lá treinando o filho para o filho ser pescador, o filho já devia ser adolescente, tem uns 16, 17 anos, e aí ele estava contando que o filho foi embora, né, do território. Por quê? Porque não consegue mais viver da pesca, porque não consegue mais pescar, não sabe se pode comer o peixe que ele pesca, o peixe pode estar contaminado, né? E mesmo que se pescar, não consegue mais vender, porque antes tinha os turistas que iam lá, pescavam peixe, compravam peixe, o mercadinho local comprava peixe, a pousada, o restaurante comprava o peixe dele, né, para os turistas que iam lá. E agora ninguém mais quer comprar, todo mundo acha que o peixe está contaminado, e está mesmo, né? E aí o que o filho fez? Né, o filho está ficando mais velho e ele foi para a cidade grande para tentar ganhar a vida, porque agora não consegue mais viver da pesca. Então, todo um estilo de vida tradicional de gerações que se perdeu devido ao desastre, né? Isso para mim é um dano também existencial ou dano ao projeto de vida, né? Ou se não, caso, por exemplo, de gente de comunidade mais pobre, por exemplo, tem muitos casos de gente que não é lá da região,
Gente que é, por exemplo, da região metropolitana, ó, Contagem, Betim, Sete Lagoas, pessoal da região aí da Grande Belo Horizonte, mas que não queria mais viver na cidade. Ou gente que estava querendo aposentar, né? Então, ó, trabalhei a vida toda, tô com 60 anos, vou fazer o seguinte, vou comprar um lote lá na beira do Rio Paraopeba. E às vezes lote de baixa renda mesmo. Pagou 20 mil num lote. Nem é caro, né? Mas ele queria o quê? Queria aposentar lá. Ele queria talvez mudar, parar de viver na cidade. Ah, minha família vivia no campo, meu avô vivia no campo, aí meu pai veio para a cidade grande, agora eu estou vivendo na cidade, mas eu não gosto de viver na cidade, eu vou viver de novo no campo, né? Eu quero parar de viver na cidade grande, não aguento mais trânsito, não aguento mais essa confusão. Eu quero viver lá, ficar pescando, ficar tendo a minha horta, e é isso que eu quero para minha vida. Eu vou lá comprar, comprou um lote que dividiu lá em 30 vezes, 3 anos pagando, né? E aí agora o lote não pode mais viver lá, porque não tem água, não tem como viver mais do campo, né? Então, de novo, é uma frustração um projeto de vida, né? Então, esse tipo de dano existencial ou dano ao projeto de vida, né, que começou com essa jurisprudência da Corte Americana, é uma coisa muito interessante da gente pensar nesses desastres, né? São desastres que prejudicam toda uma estrutura de vida dessas pessoas, né? É justamente os casos que eu trouxe, né? Então, vamos lá. Exemplo, eu coloquei aqui patrimoniais, na verdade, danos extrapatrimoniais, né? Extrapatrimoniais. Então, exemplos aqui, né? De danos extrapatrimoniais. Então, dano moral. Morte de um familiar. Tem como colocar um preço nisso? Não, né? O que não exclui o dano de lucro cessante se esse familiar trazer a renda para casa, né? Transtorno sofrido pelos sobreviventes do desastre, né? Isso é um dano moral. Que também não se confunde com o dano psicológico eventual, de caso de depressão, por exemplo, né? Danos decorrentes da destruição dos modos de vida tradicional, né? Na verdade, isso aqui eu poderia colocar como, mas eu não coloquei aqui, né? Como dano ao projeto de vida, né? É um dano moral. Dano à saúde, né? Tanto a saúde física, né, quanto a saúde psicológica, né? Depressão, tentativa de suicídio, como a gente viu lá nesse estudo lá do Rio Doce, contaminação por metais pesados também estão sendo verificados aí no caso do Rio Doce. Né? E aí o que eu trouxe do dano à imagem, né, ou dano à reputação coletiva, né? Estigmatização das pessoas atingidas decorrentes da condição de atingido. Né? Uma coisa que as pessoas falam, que no começo eu achei até engraçado, né? Mas eles falam que eles usaram exatamente essa palavra, né? Que o nosso peixe perdeu a reputação. Não sei se eles falaram a palavra reputação, o que foi que eles falaram? Nosso peixe está desmoralizado. Eles falaram exatamente isso. O nosso peixe está desmoralizado, ninguém mais quer comprar o nosso peixe. Né? Porque imagina um pescador tradicional, né? Você pesca lá no Paraopeba, né? E aí chega lá no mercado, né, da cidade grande para vender seu peixe, né? E ele fala: de onde que é esse peixe? Né? Aí você fala: da represa de Três Marias. É do Rio Paraopeba. Não quer mais comprar. Aí o pescador veio falar para a gente: nosso peixe está desmoralizado. Né? E aí eu falei: realmente é desmoralizado porque é um dano moral, né? É uma reputação do peixe, né? E essa desmoralização, né? Tem muitos casos de pescadores que falam que eles mentem, né? Então ele produz tilápia lá no Rio, na represa de Três Marias, e ele fala: de onde que é esse peixe? É do Rio São Francisco. Né? Por quê? Porque não quer que o peixe, né, depois, ao invés de falar que é do Rio Paraopeba, fala que é do Rio São Francisco, ou do Rio das Velhas, sei lá. O Rio das Velhas, na verdade, está contaminado. Né? Mas, enfim, ele fala que é de um rio que é diferente só para poder conseguir vender. E eu acho que aqui tem um aspecto econômico, que é o dano patrimonial de lucros cessantes, né, que é a perda da renda desse pescador, por exemplo. Mas eu acho que tem um aspecto moral da reputação coletiva também, né? E as próprias pessoas atingidas reconhecem isso, uma frustração quanto à reputação do produto delas, né? E eu acho que é interessante pensar um aspecto de dano moral coletivo aqui também, quanto a essa perda da reputação, né, da produção. Dando a prioridade de vida, é isso que eu falei, né? Pescadores, comunidades tradicionais, né? Então, comunidades indígenas, gente. No Rio Paraopeba, né, tem comunidades indígenas, que é o povo Pataxó, tem comunidades quilombolas na região 4, né? Tem grupos de Congado, tem grupos aí de folia de reis, enfim, uma série de festas tradicionais, matriz afrodescendente, quilombolas, né? E tudo isso, para mim, né, esses danos que estão sendo sofridos, né, por exemplo, as comunidades estão falando que agora não está tendo mais lá Congado, né? Que agora não, isso depois do desastre, acho que eles faziam algum tipo de cerimônia lá no Rio, né? Dentro dos barcos de pescadores, né? E agora não fazem mais, né? Mudou a festa tradicional que eles faziam lá no Rio, né?
Isso, para mim, é um dano a um projeto de vida, um dano existencial, né? É um tipo de expressão cultural que se perdeu, que está se perdendo, né? Isso também eu acho que enquadra como danos ao projeto de vidas, né? Esses casos que eu falei, né? A busca de construir uma vida no campo, que também, para fugir da cidade, que agora está sendo prejudicada, né? Então, todos esses aqui são danos, né, extrapatrimoniais, que eu acho que podem se enquadrar nesses casos de mineração e de rompimento de barragem, que a gente deve quantificar eles também, né? Alguma pergunta, pessoal? E vamos lá. Agora, também dentro da classificação, então a gente viu que existem danos patrimoniais e danos extrapatrimoniais, né? Agora, existe outra classificação que a gente pode fazer de danos individuais ou danos coletivos, né? Que é também uma classificação importante. E aqui eu trouxe aqui para vocês, né? Então, isso aqui está dentro do Código de Defesa do Consumidor, tá, pessoal? O Código de Defesa do Consumidor vai trazer essa divisão, que é a divisão do que a gente chama de danos transindividuais, né? Ou danos coletivos lato sensu, né? Porque a gente tem os danos coletivos estrito sensu, né? Muitas vezes eles chamam isso aqui de danos coletivos lato sensu ou de danos transindividuais, ou seja, aquilo que transcende o aspecto individual, né? Então, todo o microsistema de tutela de direitos coletivos, né, que a gente fala, né, o processo coletivo, né, na verdade, um processo que vai tutelar direitos coletivos lato sensu, né, ou direitos transindividuais, que o próprio artigo 81 vai definir, né. Então, eu trouxe aqui a definição. Ele vai se dividir em 3 tipos de direitos, né, que são os direitos difusos, né, assim entendidos os transindividuais de natureza indivisível, né, que de fato sejam titulares pessoas indeterminadas ou ligadas por circunstâncias de fato, direitos coletivos, né, os transindividuais de natureza indivisível, né, que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si, com a parte contrária por uma relação jurídica base, e direitos individuais homogêneos, que não são, na verdade, essa classificação aqui que eu coloquei não está totalmente correta, né, porque os individuais não são transindividuais, né. Vou colocar aqui direitos coletivos lato sensu, né? E aí eu vou ter os transindividuais, que são os difusos e coletivos, e vou ter os individuais homogêneos, que são os decorrentes de origem comum. Como que a gente pode ver eles no caso de desastres, né? Não sei se você sabe, né, pessoal, apesar de estar no Código de Defesa do Consumidor, né, isso se aplica a qualquer tipo de processo coletivo. Então, a própria Lei de Ação Civil Pública prevê, né, que esse capítulo 6 aí do Código de Defesa do Consumidor se aplica a qualquer tipo de processo coletivo, não só os que envolvem direito do consumidor, mas também os casos que envolvem danos ambientais, né? Mais para frente eu vou mostrar o artigo de lei que prevê isso. Mas então, apesar de ser do Código de Defesa do Consumidor, se aplica a qualquer tipo de processo coletivo, né? Então, basicamente, resumindo, né? Difuso. Os titulares são indetermináveis, né? Ou seja, é toda a sociedade, a própria humanidade em si, né? Por isso que são chamados muitas vezes de direito de terceira geração, ou às vezes de direito de terceira dimensão, né? Porque a gente tem os direitos de primeira geração, que são os direitos civis individuais, tem os direitos de segunda geração, que são os direitos coletivos, direitos trabalhistas, direitos sociais, né? E tem o direito de terceira dimensão, né? Que são os direitos de toda a humanidade, né? De toda a sociedade. Como, por exemplo, os direitos ao meio ambiente, né? O direito de acesso à informação, o direito ao meio ambiente, são direitos, a princípio, de toda a sociedade, né? Então, o que a gente chama de direito de terceira geração. Então, a gente chama eles de difusos, né? Os coletivos são direitos de um grupo, de uma categoria de pessoas, ou seja, eles são indeterminados, mas eles são determináveis, né? Então, enquanto os difusos são indetermináveis, né, os direitos coletivos são determináveis, ou seja, eu não sei quem são os membros individuais desse grupo, mas eu posso descobrir, né? Eu posso determinar eles eventualmente. Que ocorreu, por exemplo, naquele habeas corpus coletivo das mães encarceradas, né? Onde eu não sabia quais eram as mães encarceradas, mas foi impetrado um habeas corpus em nome de toda a coletividade, né? Então, é uma coletividade que é indeterminável, mas pode eventualmente ser determinada, né? Eu não sei quem são, mas eu posso descobrir quem são, né? Agora, os individuais homogêneos são danos de pessoas específicas, né? Mas a origem desse dano é comum, né? Ou seja, é exatamente o caso dos rompimentos de barragem, né? Então, todos os atingidos especificamente sofreram danos individuais, né, devido a esse desastre.
mas são danos individuais homogêneos. Por quê? Porque eles têm uma raiz comum, eles têm uma origem comum, né? Como diz aí o parágrafo, o inciso 3, né? Eles são decorrentes de uma origem comum. Qual a origem comum? O desastre, né? O rompimento da barragem. Então, eles são tipos de dano, uma espécie de danos coletivos, né? Mais especificamente, os danos individuais homogêneos, né? Mas são um tipo de danos coletivos lato sensu, né? De acordo aí com o artigo 81. Por quê? Porque eles podem ser defendidos dentro do processo coletivo. Né? Ou seja, as pessoas não precisam ficar ajuizando ações individuais para pedir indenização. Pode ser ajuizado um processo coletivo e elas vão ser beneficiadas por esse processo coletivo. Obviamente, elas podem, se elas quiserem, fazer acordos individuais com a mineradora, como elas estão fazendo. Elas podem abrir processos individuais contra a Vale, da mineradora, podem, né? Mas eles podem também ser defendidos dentro do processo coletivo. Né? E aí vai ter o Ministério Público, vai ter a Defensoria Pública, né? Defendendo os interesses das pessoas, ou pelo menos deveria ter, né? Então, exemplos disso no caso de mineradora. Né? O que é um caso de um dano difuso no caso do rompimento da barragem? Então, danos a esses direitos de terceira geração, ou seja, a toda a sociedade. Né? Ou seja, atingidos somos todos nós. Né? Eu, você, por mais que a gente não more lá na beira do Paraupeba, né, nós vamos ser atingidos por esse dano difuso. Por quê? Conforme está lá no artigo 225 aí da Constituição, os danos difusos são de toda a sociedade. Né? Então, a contaminação do rio, os cachorros aqui estão incomodando. Os danos à fauna, a população de peixe, por exemplo, né, que se perdeu, né, que foi contaminada, né, a flora, né, a vegetação local. Né? Então, tudo isso é dano de toda a coletividade. Né? É um caso de dano difuso. Existe caso de danos coletivos? Existe também. Né? Por exemplo, populações tradicionais, né? Povos quilombolas, povos indígenas, como eu disse, existem também nos dois casos. Né? No caso do Rio Doce, por exemplo, o povo Querenac. No caso Pataxó, né? Do Rio Paraupeba. Então, eu sei quem que são os indígenas específicos que sofreram com esse dano? Não, né? Mas, eventualmente, se eu for lá na aldeia e fazer um mapeamento deles, eu vou saber quem é? Vou. Né? Então, é uma coletividade, uma comunidade específica, né? Eu não sei quem são os indivíduos específicos, né? Mas eu posso, eventualmente, determinar quem são, né? Então, comunidade indígena Pataxó, comunidade indígena Querenac, é um tipo de comunidade que sofreu coletivamente contra esse dano. Eu poderia colocar também colônias de pescadores. Eu não sei, por exemplo, colônia de pescador, né, de Felixlândia, né? Que é um município, né? Lá vai ter uma comunidade de pescador específica, né? Colônia de pescador lá do shopping da Minhoca, lá de Paraupeba, né? Então, também é uma comunidade específica, né? Eu não sei quem são os pescadores específicos dessa comunidade, mas eu posso eventualmente determinar. Sindicatos de trabalhadores rurais, né? Ou se não cooperativas, né? Cooperativas de pescadores de tal região, né? Todos eles são grupos, né? Que eu não sei quem são especificamente, mas eles são uma coletividade que eu posso determinar. Grupos de congado, né? A gente está verificando isso também na região, que tem grupos que faziam festas tradicionais que estão sendo interrompidas, né? Ou foram prejudicadas, né? Então, tudo isso são coletividades que podem se enquadrar como danos coletivos. Né? Então, aqui no caso de grupo de congado, é um dano cultural, né? Um dano a uma prática cultural. Né? Pode ser um dano econômico a uma atividade de exploração econômica específica, como a pesca, né? Mas todos eles se enquadram em coletividades específicas que foram afetadas. Né? E exemplos de danos individuais homogêneos. Né? Por exemplo, os fazendeiros da beira do rio. Né? Então, eles produziam, agora não conseguem mais produzir, porque não conseguem ter água, né, não consegue mais captar água do rio para irrigar a plantação, né, um exemplo de lucro cessante, né, desses fazendeiros, né, hotelarias ou restaurantes também tinham clientes, agora não tem mais, né, a perda então aí com lazer, com turismo, né, que foi prejudicado depois do desastre, ninguém quer mais ir para a beira do Paraupeba, por quê? Para que você vai ficar lá no hotel fazenda lá na beira do Paraupeba se você não pode mais nadar no rio, se você não pode mais pescar no rio, né, então todos eles foram prejudicados aí. Uma coisa que vai afetar não só a atividade econômica, né, mas qualquer proprietário. Né, então, todos os proprietários sofreram desvalorização de propriedades. Né? Então, isso também vai ser um dano que a gente vai verificar. O que a gente pode verificar, então, gente? Todos esses danos aqui, a gente pode identificar eles na região. Né? Todos eles podem ser identificados, tanto os difusos, quanto os coletivos, quanto os individuais homogêneos, e todos eles também deveriam ser
quantificados. Uma mesma pessoa pode ser afetada de diversas formas, né? Então, por exemplo, né, eu sou pescador, né, de uma cooperativa de pescadores tradicionais ali da beirada do Paraupeba. Eu vou estar sendo afetado aqui por esse crime? Vou, porque eu estou sofrendo um dano difuso ao meio ambiente local, né, o rio que é contaminado, a água que foi contaminada que eu não posso mais beber, o peixe que eu não posso mais pescar. Né, a minha comunidade, minha cooperativa de pescadores vai ser afetada? Vai também, né, a perda econômica aí da pesca, né? Eu, individualmente, vou ser afetado? Também. Né? Por exemplo, eu tenho um imóvel, eu tenho um terreno na beira do rio, e que agora foi desvalorizado. Né? Digamos que eu comprei ele lá por 20 mil reais, mas para mim, que recebo um salário mínimo por mês, eu demorei 5 anos para conseguir pagar esse terreno. Né? Às vezes a pessoa nem tem o título de propriedade, mas ela tem a posse, né? Porque ela tem um contrato de compra e venda e comprou lá do vizinho. Né? Então, esse imóvel vai ser desvalorizado. Se ela quiser vender ele agora e ir para outro lugar, ela não pode mais. Né? Então, isso é um dano individual homogêneo. Ou seja, o que a gente pode identificar? Todos os tipos de danos transindividuais ou coletivos, né, estão sendo identificados no caso dos desastres aí de rompimento de barragens. Tá? Todos eles existem na região. Opa. Alguma pergunta, pessoal? E um tipo de dano coletivo específico que é interessante a gente analisar é o que a gente chama de dano moral coletivo. E aí, quem fez a pergunta foi o Mário, né? Foi o Mário. A função pedagógica do dano moral, né? Então, aqui é do dano moral coletivo que a gente percebe uma das principais possibilidades, né, de cumprir com a função pedagógica. Né? Por exemplo, condenando a empresa a pagar aí 50 bilhões de danos morais coletivos, a título aí de reparação e de função pedagógica do dano, né? Aqui, aspecto pedagógico dos danos morais. Como que eu vou... É muito difícil eu quantificar todos esses danos, tá, gente, que aconteceu. Obviamente, é para isso que existem, né, as assessorias técnicas, né? E é para isso que existe a perícia do processo, né? Não sei se eu já comentei, mas que é feita pelo Comitê Científico da UFMG, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, que está fazendo a perícia para quantificar todos esses danos, né? E, paralelamente a isso, as assessorias técnicas também estão quantificando esses danos para fazer suas próprias perícias para as pessoas atingidas, né? Agora, isso é algo que vai demorar muito tempo, né? É muito difícil quantificar, cadastrar todas as pessoas que foram afetadas, né? E agora eu posso fazer um pedido de dano moral coletivo. Olha, independentemente dos danos que cada pessoa sofreu, você praticou um dano à comunidade como um todo, né? Toda uma série de coletividades, né, que foram afetadas, né? Grupos sociais que foram afetados, né? E a sociedade como um todo pelos danos ambientais aí a esse rio, né? Então, eu posso pedir uma condenação por danos coletivos? Posso, né? Mês passado, quer dizer, mês retrasado, inclusive, nesse caso do Rio Paraupeba, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Estado de Minas Gerais atravessaram uma petição pedindo uma condenação, um julgamento antecipado da LIDE para já condenar a empresa, né, a Vale, a pagar uma condenação de 56 bilhões de reais por esses danos morais coletivos. O juiz negou esse pedido de julgamento antecipado da LIDE. Mas eles tentaram fazer esse pedido de condenação coletiva antecipada aí, enquanto esses danos não são todos quantificados, né? Mas sim, é um pedido que está lá na petição inicial e eles tentaram, inclusive, fazer uma condenação antecipada. Inclusive, uma coisa interessante nesse caso do Rio Paraupeba é que o Ministério Público, né, na sua petição inicial, ele está fazendo uma diferenciação entre o que ele chama de dano moral coletivo e de dano social. Então, dano moral coletivo seria uma espécie de dano moral, ou seja, uma espécie de dano emergente, né? O impacto imediato, né? Que eu posso quantificar expressamente de uma determinada coletividade. Né? Então, por exemplo, os danos às comunidades específicas que estão lá no Rio Paraupeba, né? Seriam os danos morais coletivos, todo mundo que é atingido pelo desastre. Mas eles trouxeram também uma teoria do que eles chamam de dano social, que é interessante, está lá na petição inicial do processo, né, que, segundo eles, seriam atos lesivos que atingem não somente materialmente e moralmente as vítimas, né, ou seja, todas as populações atingidas, mas também a sociedade como um todo, ou seja, um aspecto indeterminado dos danos morais. Né? E aí eles trouxeram essa diferenciação de dano moral coletivo, né, ou seja, a coletividade atingida, e os danos sociais, ou seja, os danos a nós, inclusive, né, a sociedade brasileira como um todo,
né, pois significa um rebaixamento do nível de vida de toda a população, né? Então, é a tese deles, né, de danos sociais, né? Então, independentemente do nome que se dá para isso, né, basicamente é um tipo de condenação coletiva, pedagógica, para poder inviabilizar a empresa de fazer isso de novo, né? Nos Estados Unidos, eles chamam isso de punitive damages, né? De danos punitivos, né? E tem toda uma teoria, tem todas uma teoria dentro do direito civil se isso é cabível ou não dentro do direito civil brasileiro. Alguns autores vão dizer que sim, e outros que não, né? Alguns autores vão dizer que não cabem danos punitivos dentro do direito brasileiro, né? Então, isso já foi reconhecido em alguns casos pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Mas ainda tem autores, né, parte da doutrina, que entendem que isso não é cabível, né? Inclusive, isso é uma tese que está em disputa no caso do Rio Paraopeba, né? A Vale está questionando veementemente contra essa possibilidade de danos morais coletivos ou de danos sociais, no caso do Rio Paraopeba, e tem inclusive juntado aí pareceres, né, contratados aí de profissionais, doutrinadores, né, renomados, né, professores de universidades federais, que estão sendo contratados pela Vale para juntar parecer nos processos, dizendo que não cabem danos morais coletivos no processo, né? Tem até bastante interessante analisar esses pareceres aí desses professores contratados pela Vale, né? Defendendo que não cabem danos morais, né? Eu entendo que cabe, obviamente, mas inclusive devido à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, né? Então o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de aplicação de danos morais coletivos, já reconheceu a possibilidade de aspectos pedagógicos para a condenação por danos morais, né? Então a jurisprudência nacional é favorável a essa tese, né? Vamos ver o que vai ser feito aí no caso do Rio Paraopeba, né? Eu acho que isso talvez, inclusive, seja deixado de lado com esse acordo que eu falei que está sendo negociado aí atualmente, né? Entre o governo do estado, o Zema, né? E a Vale, né? É um acordo justamente para substituir esses danos morais coletivos por uma série de projetos sociais aí que serão feitos aqui no estado de Minas Gerais. Mas, enfim, a gente vai ver o que vai ser feito em breve, né? A gente o aspecto dos danos, né? Então, a gente viu aqui todos os conceitos de danos, né? Cadê? Então, a gente viu danos patrimoniais, danos extrapatrimoniais, a gente viu os danos individuais e coletivos, né? Inclusive o dano moral coletivo, né? Então, a gente basicamente mapeou, né, esse aspecto aqui, né, da responsabilidade civil, que é dano, né? Que é o aspecto mais importante aí para a gente, né? Não sei se vai dar tempo da gente abordar esses outros assuntos, né? A gente só tem aí mais uns meia hora aí, vamos ver se dá tempo, né? Mas basicamente, depois a gente aborda essa questão da teoria da responsabilidade objetiva e do risco integral dentro dos danos ambientais, né? Mas então, como a gente viu esse aspecto do dano, né, ele sempre vai ter que estar presente, e a gente viu quais danos que são os danos que podem existir no caso de um rompimento de uma barragem, né? Agora, é interessante ver a reparação, né? Então, como eu disse, né, a gente viu aí o aspecto dos danos, mas a gente tem que ver também como que pode ser feita a reparação, né, e especificamente essa questão da que a gente chama de reparação integral, né? Como que se dá aí a reparação integral, que vai ser um aspecto diferente da reparação. Porque dentro do direito civil clássico, né, que vem desde lá do direito romano, né, basicamente, né, é quase que uma conta matemática, né? Sofri um dano, né, eu pago, eu reconstruo a coisa ou pago o valor daquele dano, né? Então, bati no carro de alguém, então você paga o conserto do carro. Mas o carro deu PT, deu perda total. Então você paga um carro novo para aquela pessoa ou paga um valor, né, que possa indenizar o valor de mercado daquele carro. Agora, quando a gente fala de desastres ambientais, essas fórmulas clássicas, né, do direito civil tradicional, romano, né, elas não se adequam muito bem nessas questões mais atuais, né, dessas questões que envolvem a tecnologia, os danos ambientais, o direito ambiental, né? Então a gente precisa de outras formas de reparação que não se enquadram na reparação clássica, né? E aí que a gente vai entrar nesse conceito, né, da reparação integral, né, que é diferente da responsabilidade civil clássica tradicional, né, do direito civil. E aí a gente vai entrar nisso agora. Então, reparação. Primeiro, né? O que é reparação? Vamos trazer um conceito, né? Então, reparação, né? Eu não trouxe aqui o conceito por escrito, mas eu poderia classificar da seguinte forma, né? O dever de reparar é uma obrigação sucessiva, uma obrigação secundária, que decorre de uma violação de uma obrigação primária, né? Então, por exemplo, né? O que é uma obrigação primária, né?
é o direito material que foi violado, né? Então, se você bater em alguém, se você causar um dano físico a uma pessoa, se você bater no carro de uma pessoa, né, o que, que é o direito material que está sendo violado aqui? O direito à propriedade, o direito à integridade física, né? O que, que seria a obrigação secundária ou sucessiva? É o dever de restaurar as coisas para o estado que estavam antes, né? Pagar uma indenização, reparar. Então, toda vez que você viola o direito material brasileiro, né, ou seja, o direito civil, né, o direito ambiental, qualquer norma que você viole, você vai ter uma obrigação sucessiva. Ou seja, por que ela é sucessiva? Porque ela ocorre depois da violação, obrigação primária. É como se fosse, gente, uma espécie de sanção, né? É a sanção que decorre da violação do direito, né? Então, você violou o direito, a sanção é o seu dever de reparar. Agora, a sanção no direito penal, por exemplo, como a gente sabe, é uma pena privativa de liberdade, né? No direito civil vai ser o dever de reparar, né? Reparação civil, né? Então, isso é o dever de reparação, né? Se houve um dano, você tem o dever de reparar esse dano. Agora, qual que é o conteúdo desse dever de reparar? É o dever de ou, né, restituir, né, o estado anterior das coisas, né? Então, desde o direito romano existe essa noção, né, da restitutio in integrum, né, ou a restauração do statu quo ante, né, ou seja, você vai restaurar o estado das coisas anteriormente ao estado que elas existiam, né? E caso seja impossível, você vai pagar uma indenização. Então, pode ser uma obrigação de pagar ou uma obrigação de fazer. Qual que é o problema, né, gente? Dentro do direito civil clássico, né, esse dever de reparar é basicamente uma questão de dinheiro, né? Você bateu um carro de alguém, pague o conserto. Você, né, não tem como consertar, pague um carro novo, né? Então, tudo no direito civil, né, se reverte em dinheiro. E aqui, nesse caso de grandes desastres, né, altamente complexos, né, que desestruturam o modo de vida das pessoas, né, esse negócio de pagar em dinheiro, né, que é o que as empresas querem, né, ele não é, muitas vezes, o adequado. Então, por exemplo, Bento Rodrigues, né, não tem como mais viver em Bento Rodrigues depois do desastre da barragem de Samarco, né? Então, será que só a empresa chegar, toma aí um dinheiro, toma aí 500 mil por cada família. Será que isso é suficiente, né? Será que só transformar tudo em dinheiro vai de fato reparar, né, o que aconteceu, né? Ou será que a empresa deveria fazer outros tipos de medidas, né? Por exemplo, obrigações de fazer que não significam necessariamente, né, pagar um pagamento em dinheiro, né? Por exemplo, empresa, você vai ter que reconstruir Bento Rodrigues. Não tem como reconstruir Bento Rodrigues naquela localidade, então você vai ter que fazer o reassentamento, né, dessa comunidade em outro local. Então você vai ter que construir outra comunidade. Você vai ter que achar um local adequado, vai ter que ir lá fazer o estudo de impacto ambiental de fazer a reconstrução de uma cidade inteira, uma comunidade inteira lá, uma localidade inteira, vai reconstruir as casas vão ter que ter as mesmas ruas, os mesmos bairros, né, para poder as pessoas ter o mesmo estilo de vida que elas tinham antes, né? E você vai ter que reconstruir a comunidade inteira, né? Não basta você pagar um valor para as pessoas, né? Tipo, toma aí R$ 1 milhão e se vira. Isso não é suficiente, né? A magnitude, né, e a complexidade desse desastre, né, afetou de forma tão grave o modo de vida daquela população que você vai ter, então, que restaurar o modo de vida dessa população, inclusive fazendo reassentamento dessa comunidade. Isso é um exemplo, gente, do que a gente chama de reparação integral, né, que não, né, está distrito, né, ao sistema clássico aí do direito romano de basicamente converter tudo em pecúnia, né, converter tudo em dinheiro. E é de fato, né, o que é a forma adequada de reparação nesses casos, né? Então, isso é o que a gente chama de reparação integral, né? O que pressupõe a reparação integral? Né? Reparação total para o retorno da situação anterior à violação, né? Uma reconstrução dos modos de vida, né? Quando a gente vê o direito romano, né, na verdade, isso está dentro dos próprios conceitos de responsabilidade civil do direito romano de 2000 anos atrás, né? Que é o restitutio in integrum ou o statu quo ante, né? Isso é basicamente a reparação integral. Só que acontece, né? É um entendimento de que essa restituição não pode simplesmente ser convertida em dinheiro, né? É o reconhecimento de que para de fato ter a reparação e a restauração dos modos de vida anteriores, né, a gente precisa de ter outras formas não pecuniárias
de reparação. E isso é algo que tem sido feito muito pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela se divide em diversas fases, né? Na jurisprudência dela, né? Eu não vou trazer isso muito a fundo, né? Mas para quem gosta de direito internacional, né? Para quem gosta de estudar direito internacional dos direitos humanos, né? É uma coisa interessante que isso é algo construído pela Corte Interamericana. Quem quiser estudar reparação integral tem que primeiro estudar a jurisprudência da Corte. E a jurisprudência da Corte, né? A Corte foi criada ainda na década de 70, seus primeiros casos aí começam na década de 80, né? A Corte ela tem duas etapas, né? Uma primeira etapa na década de 80, década de 90, né? Que é o período que a gente chama do período de Pedro Niquet, né? Que era o presidente da Corte naquela época, né? Onde basicamente as formas de reparação da Corte Interamericana eram formas basicamente em dinheiro, né? Quando a Corte condenava um Estado, né, a reparar algum tipo de violação de direitos humanos, ela basicamente mandava o Estado pagar um valor em dinheiro. Agora, existe um segundo período da jurisprudência da Corte Interamericana, que é o período que a gente chama de período cansado Trindade, né, que aí é anos 90, final de anos 90 até início dos anos 2000, que é quando a Corte foi presidida por um juiz brasileiro, que chamava Antônio Augusto Cansado Trindade, né, e outros juízes, também mais progressistas, né, que reformularam todas as sentenças da Corte, né, passaram a entender que basicamente pagar uma indenização civil, né, em dinheiro não é suficiente para garantir a reparação integral. E aí teve uma série de julgados, né, bastante revolucionários, aí, muito progressistas da Corte, onde os estados foram condenados a formas não pecuniárias de reparação. Só para dar um exemplo, né, até mesmo de condenações contra o Brasil, né, eu vou pegar um caso, por exemplo, do Brasil, que foi o caso da primeira condenação contra o Brasil na Corte Interamericana, que é o caso Damião Ximenes. O caso Damião Ximenes, tirar aqui que eu estou falando coisa que não está no slide, né? O caso Damião Ximenes foi o primeiro caso que o Brasil foi condenado na Corte, que foi o caso da morte de um doente, de uma pessoa de neurodivergente, né? Uma pessoa portadora de deficiência mental, né? Que estava internada num hospital psiquiátrico e foi agredido, né, agredido fisicamente mesmo pelos funcionários, né, desse hospital psiquiátrico, e ela chegou a falecer, né? Então, foi um caso de homicídio, né? A pessoa foi assassinada pelos próprios funcionários que estavam com a custódia e o dever de custódia dessa pessoa, né? E esse ficou conhecido como o caso Damião Ximenes, né? Teve uma atuação muito grande de advogados de direitos humanos aí do Brasil, né? Muito ligados aí à justiça global. E aí, os familiares dessa vítima entraram aqui na justiça brasileira, não tiveram, de fato, um resultado satisfatório na justiça brasileira, e aí estão tendo esgotamento dos recursos internos aqui no Brasil. Eles levaram o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí a Corte entendeu que o Brasil pagar uma indenização, né, pela morte das pessoas não era suficiente. E o juiz da Corte Interamericana entendeu que era preciso que o Brasil fizesse mais. Ou seja, sim, o Brasil ia pagar, né, uma indenização para as pessoas. Mas, além de pagar uma indenização, o Brasil precisaria fazer um pedido formal de desculpas. O Brasil precisaria ter obrigações de fazer, por exemplo, inclusive fazendo políticas públicas, né? Inclusive, o Brasil foi condenado a fazer, por exemplo, programas de capacitação dos seus agentes de segurança pública, de saúde pública, para que eles fossem capacitados sobre o atendimento humanizado, né, a pessoas neurodivergentes, né? Então, o Brasil foi condenado a criar uma política pública específica para poder substituir os hospitais psiquiátricos, né, por outras formas mais humanizadas de tratamento. E aí foi criada, inclusive, uma lei, né, sobre o tratamento, sobre a reformulação do sistema dos manicômios e hospitais psiquiátricos no Brasil. E aí, esse período da Corte foi marcado por muitas condenações dessa forma, né? Então, você não vai ter só que pagar uma indenização, você vai ter que fazer uma política pública, né? Teve isso também no caso que envolveu o caso Maria da Penha, que também foi encaminhado não para a Corte, né, mas para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi condenado não só a pagar uma indenização para Maria da Penha, né, pela tentativa de homicídio, pela demora processual, pelo descumprimento do devido processo legal e pelo tempo útil do processo, pelo princípio da celeridade, né? Ou seja, o seu agressor estava quase ficando impune pela prescrição, né? E o Brasil foi condenado a pagar uma indenização, mas também, né, a comissão recomendou que o Brasil criasse uma política pública específica para gênero, né? Inclusive mediante lei. Né? Isso foi uma das recomendações, das determinações
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí o Brasil, de fato, cumpriu com ela voluntariamente e criou a Lei Maria da Penha, em 2006. E aí a Lei Maria da Penha veio diretamente de um caso que estava lá no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, vejam só, o entendimento de que para garantir, né, a reparação integral, não basta você indenizar essa vítima. Você precisa, né, criar uma lei, né, inclusive intervindo em outros aspectos que não fora do executivo, que é ligados ao judiciário. E aí esse caso, por exemplo, da Maria da Penha, da Michel Mendes, os casos que envolveu a ditadura, né, por exemplo, o Brasil foi condenado nos casos que envolveu a ditadura, por exemplo, no caso da guerrilha do Araguaia, o caso Gomes Lund, o caso do Herzog, né, do jornalista que foi torturado e executado, né, na prisão. O Brasil foi condenado a fazer um pedido formal de desculpas para as famílias, né? Então, são todos os casos que envolvem outras formas de reparação. Inclusive, por exemplo, questão de memória e verdade, né, nos casos envolvendo a ditadura, o Brasil foi condenado, devido ao direito de memória e verdade, não basta você indenizar as famílias. Você precisa informar elas do que aconteceu. Olha, o corpo do seu familiar, né, que foi morto está enterrado em tal local. Os restos mortais estão em tal local. Né, inclusive, a questão da Comissão Nacional da Verdade, as pessoas precisam saber o que ocorreu para que não volte a ocorrer. Né? Isso tudo, gente, é uma jurisprudência da Corte Interamericana que tem construído, então, não só em relação ao Brasil, mas a outros países, e esse conceito do que a gente vai chamar de reparação integral, ou seja, formas não pecuniárias de reparação. E aí eu trouxe aqui essas modalidades, então, uma sistematização do que seria, então, esse conceito de reparação integral. Eu coloquei primeiro como restituição ou restauração daquilo que pode ser recuperado. Né? O que não pode ser recuperado, compensação ou indenização em perdas e danos. Por exemplo, a morte de uma pessoa, de um familiar. Além disso, medidas de resposta ou de mitigação dos efeitos do desastre também vão integrar dentro da reparação integral, né? E não vão se confundir com a indenização futura que a pessoa vai receber. Reabilitação, né? Por exemplo, tratamento psicológico para as vítimas, né? Ou reabilitação econômica. Né? Então, se todas as cadeias de produção daquela comunidade estão destruídas devido ao rompimento da barragem, então se o turismo, se a hotelaria, se os restaurantes não têm mais clientes, porque a economia está toda quebrada por causa do crime que a empresa praticou, a empresa tem que reabilitar não só, né, a questão psíquica das vítimas, né, mas também a economia local, né, para tentar restaurar ao que estava antes do desastre. Né? Isso faz parte da reparação integral. Não basta se pagar uma indenização. Né? A empresa quer, inclusive, pagar a indenização. É isso que ela quer fazer com esse acordo que está sendo negociado. A empresa está falando basicamente, não, vamos deixar isso para lá, eu pago um valor e a gente resolve isso aqui agora. Então a empresa está querendo basicamente não ter mais ter dor de cabeça com isso. Né? Para ela é ótimo ter que pagar um valor. Mas a questão é que você vai precisar recuperar a economia local, que você destruiu. Né? É uma modalidade de reparação integral. Satisfação. Satisfação é um nome que a gente dá para outras obrigações de fazer que não envolvem o pagamento. Como isso que eu disse, né? Pedido formal de desculpas. Né? Modificar suas políticas. Né? Então, Brasil, você precisa criar uma política de gênero. Lei Maria da Penha. Né? Empresa Vale, você precisa modificar suas políticas de extração mineral. Né? A arquitetura do sistema de extração mineral. Você precisa, por exemplo, né, parar de fazer barragens a montante. Né? Isso é ou você precisa pedir desculpas para os familiares. Até hoje a Vale não pediu desculpas, né, para as vítimas. Até hoje a Vale não disse para as vítimas por que foi que a barragem rompeu. As vítimas querem saber. Elas querem ter o direito à verdade. Elas querem saber, ok, a barragem rompeu por negligência sua? Porque inicialmente você disse que não. Você disse que foi lá, você disse que foi questão de um terremoto, de questões sísmicas, né? Então, não, a gente quer saber o motivo real. Foi porque você mentiu no seu estudo de impacto ambiental? Foi porque seus técnicos foram negligentes? Então, a gente precisa saber o motivo do rompimento. Isso é uma medida que a gente chama de satisfação, inclusive com pedido formal de desculpas. Né? E garantias de não repetição. Porque as pessoas continuam vivendo a jusante do Rio Paraupeba. Continuam tendo comunidade, continuam tendo pescadores. Essas pessoas estão vivendo um estado de insegurança. Então, a empresa vai continuar existindo, vai continuar tendo mineração, a Samarco quer voltar a minerar aqui, quer voltar a fazer barragem. Como que a gente sabe que a gente pode continuar vivendo aqui na beira do rio, né, e que vai ter segurança, que não vai ter outro rompimento de barragem? Né? Como que a gente pode continuar vivendo aqui, né, sem ter um medo constante, né? Ou seja, para impedir que essas pessoas tenham a fuga do território, né? A retirada do território. Isso é uma medida que a gente vai chamar
de garantias de não repetição, né, que na Corte Interamericana ela determina contra o Estado brasileiro. Então, o Estado, para não ter mais, né, execução, né, de doentes mentais dentro dos seus manicômios e hospitais psiquiátricos, você precisa criar uma política pública de capacitação de tratamento humanizado para os seus profissionais de saúde, né, do SUS. Né? Então, isso é uma garantia de não repetição. Né? Mas a gente poderia impor isso para a empresa também. Né? Vale, né, se a barragem a montante não é segura, pare de fazer barragem a montante, com alteamento a montante. É uma forma de garantia de não repetição. Faça um plano de ação emergencial adequado, porque o seu não é adequado. Né? Não existe aviso em tempo hábil para as comunidades. E aí, isso daqui, gente, é um trabalho do Instituto Equir. Os colegas nossos aí do direito fizeram isso que eles chamam de flor da reparação integral, que é basicamente uma sistematização disso. O que é reparação integral? Então, reparação integral são medidas para diminuir a intensidade do dano, eles estão chamando de mitigação. Eu gosto de chamar de medidas de resposta, né? Porque mitigação, eu acho que tem mais a ver com a prevenção do dano. Mas, enfim, poderia ser chamado de mitigação também. Restituição do que pode ser recuperado, né? Compensação ou indenização, né? Quando não pode ser restituído. Reabilitação, né? Seja da saúde mental, seja da economia local. Né? Precisa voltar para o estado que estava antes. Reabilitar a comunidade. Satisfação, que, como eu disse, pedido formal de desculpa. Reconhecimento do status de atingido. E, por fim, garantia de não repetição. Evitar que o dano ocorra novamente. Né? Então, isso aqui é uma sistematização do que é isso que a gente chama de reparação integral. E aí eu trouxe uns exemplos, né? Então, no caso do rompimento de barragens, no caso de desastres de mineração, o que é restituição? Então, se teve casas que foram destruídas com o rompimento da barragem, reconstrua essa casa. Por exemplo, lá em Bento Rodrigues, não só reconstruir, mas fazer o reassentamento. Porque não tem como mais eles viver naquele território que está coberto pela lama. Né? Então, se a Bento Rodrigues foi toda coberta pela lama, então você vai ter que achar outro lugar para reconstruir a comunidade. Né? Se os animais morreram, né, seja soterrados pela lama, seja porque eles morreram por falta d'água, por exemplo, porque não pode mais captar água do Paraupeba, então você vai ter que comprar outros animais, gado, né, galinhos, né, para essas comunidades, né, para pessoas que viviam de produção rural, né. O que está acontecendo, na verdade, é que alguns gados morreram, mas o que acontece, na verdade, o produtor, quando ele vê que o gado está morrendo, ele fica desesperado, né. Aí, o que ele faz? Ele leva o gado para beber água do rio. O que a gente está vendo, na verdade, que ocorreu. O que morreu muito foi a plantação, né? Mas o gado, o produtor foi e levou, quer saber, eu vou deixar ele beber água do rio mesmo. E aí, teve gado que morreu, teve gado que teve aborto, gado que nasceu com feto com malformação, a gente já está verificando isso, gado que nasceu sem pele, por exemplo, né? Muito caso de aborto, galinhas, né? Então, as galinhas estavam sem água, eles acabaram colocando para beber água do rio mesmo, e aconteceu, a gente percebeu isso em todas as comunidades, gente, todas. Elas falaram a mesma coisa, né? Ninguém sabe, a gente não foi feito um estudo científico ainda, né? Mas todas as comunidades falaram, a galinha bebeu água do rio e a perna dela começou a bambear e ela caiu, deitou e morreu. Né? Todas elas falaram, a perna começou a bambear depois que bebeu água do rio, das galinhas, né? Então, essas galinhas precisam ser recuperadas, né? Agora, precisa também perceber o que foi que aconteceu, né? Porque esse gado pode estar contaminado agora, vai comer a carne desse gado, e se essa carne estiver contaminada, né? Isso são exemplos de restituição, né? Compensação. Né? O que são medidas de compensação? Então, quando não pode indenizar, não tem como recuperar o que se perdeu, vai ter que ter algum tipo de compensação. Então, tem como recuperar a morte de um ente querido? Não, não, né? Então, vai ter que ter uma indenização, né, em dinheiro, né, pelas pessoas que faleceram. Obviamente, é muito difícil isso, colocar um preço na vida de uma pessoa, né? Tem toda uma discussão isso dentro do direito civil, né? Mas tem que ser feito, né, pelo judiciário, porque se não tem como recuperar a vida de uma pessoa, a pessoa precisa ter uma reparação adequada, inclusive incluindo os lucros cessantes da perda da renda familiar, se aquela pessoa que faleceu era a principal fonte de renda da família, né? Isso precisa ser convertido em perdas e danos. Plantação que foi perdida, né? Então preciso ter compensação, né, pela plantação. Se a plantação não pode ser reconstruída, então vai ter que converter um valor. Quanto que valia a plantação? Eu perdi, né, 200 pés de maracujá. Então, quanto que valem 200 mudas de maracujá?
Então, a empresa vai ter que pagar o valor referente ou comprar essas mudas, né? E o lucro que você perdeu, porque você ia vender os frutos dessa produção, né? Então, isso também é uma medida de compensação pelos lucros cessantes, né? As medidas que as pessoas chamam de mitigação, ou eu gosto de chamar de medidas de resposta, né? São medidas que servem para quê? Elas não se confundem com a indenização, ou seja, com a restituição ou compensação. Mas são medidas que são urgentes, né, para poder evitar danos irreparáveis a direitos. Auxílio emergencial de quem perdeu a renda. Por quê? Porque senão a pessoa vai ter que fugir do território, arrumar outro emprego, né? A pessoa vai ter que abandonar, né, o território, né? Então a pessoa precisa de dinheiro para poder comer, para poder comprar água, né? Então isso é a necessidade do auxílio emergencial. Ele não é indenizatório. Ele é para uma medida de mitigação ou de resposta para evitar danos irreparáveis, né? Fornecimento de água, fornecimento de ração ou de silagem para animais, né? Para evitar que os animais morram, né? Então, também faz parte da reparação integral, né? Ou seja, uma medida temporária, enquanto não existe a restituição ou a compensação, né? Agora, é necessário também ser feita a reabilitação da comunidade, né? Então, as pessoas que estão sofrendo com depressão, com tentativa de suicídio, elas precisam receber tratamento psicológico, né? Ou valor suficiente para poder, né, ter esse tratamento, né? O ideal é que isso seja feito pelo SUS, né, e que a Vale restitua, né, esse aumento de demanda, porque acontece, antes se tinha um psicólogo, né, no SUS, né, vai ter que ter agora 10 psicólogos locais. Então, o Estado ou o município vão ter que ser indenizados desse aumento da demanda por serviço público, né? Ou a própria empresa precisa fornecer esse tratamento psicológico, né? Ou vai ter que pagar um valor suficiente para poder fazer esse tratamento psicológico. O ideal é que não seja pago um valor, porque se for pago um valor... Alguém quer falar alguma coisa, gente? Alguém abriu o microfone. Mário, quer fazer um comentário? Eu não estou te escutando, Mário, mas se quiser fazer um comentário, é só você comentar. Pode falar. Professor, seu áudio está mudo. Eu estou aqui falando sozinho, então. Agora voltou. Voltou, né? Então, a reabilitação, o ideal é que ela seja feita pelo poder público, né? Por meio do SUS, por exemplo, né? Fornecimento de tratamento médico. Só que o poder público precisa aumentar, né, o fornecimento de profissionais nesse caso, e a empresa precisa, né, restituir o poder público disso, né? E a reconstrução da economia local, ok, então se o turismo no Rio Paraopeba foi destruído por causa do desastre, então a empresa, você precisa fazer projetos de reconstrução do turismo, né? Ou o poder público vai fazer esses projetos, e isso vai ser restituído. Não preciso nem dizer, né, gente, que isso não está sendo feito, né, no caso desses desastres, né? O que deveria ser feito, né, não está sendo feito, o poder público não aumentou, né, o número de profissionais de psicólogos no SUS, né, para depois entrar com ação de regresso contra a empresa não fez isso voluntariamente, né, tudo isso, de novo, como a gente falou aí, Mário, a teoria é ótima, né? Agora, não é isso que está sendo feito, a empresa está fazendo, só pagando um valor para essas pessoas, extrajudicialmente, agora quer fazer um acordo para acabar com o processo, sem ter que fazer a reparação integral, né? Mas isso aqui é o que deveria ser feito, né? E quanto à satisfação? Primeiro, investigar as causas do crime, né? Então, e informar as pessoas. Isso é o que a gente chama de direito à verdade, né? Mas a empresa também precisa garantir o direito à verdade. Por quê? Nós, as vítimas do desastre, inclusive quem teve familiar que morreu, tem o direito de saber por que ele morreu e quem que foi o responsável, né? Foi o quê? Foi um engenheiro que foi negligente? Então, precisamos saber o que aconteceu, né? Isso é o direito à verdade, é uma medida de satisfação. O pedido formal de desculpas, que até hoje a empresa não fez, né? Até hoje a empresa não chegou para os familiares e falou, gostaria de me desculpar por isso. E isso é uma coisa que as familiares querem que sejam feitos, né? Por quê?
porque é humilhante para essas pessoas, né? Até hoje, né, a empresa fala, não foi minha culpa, ou senão, não fala nada, né? Ou continua exercendo atividade sem, né, dizer o que foi que aconteceu, né? Então, isso é uma demanda das próprias pessoas atingidas. Elas querem que a empresa não só fale o que foi que ocorreu, mas garanta um pedido formal de desculpas. Isso é uma medida, gente, não pecuniária, foge da lógica do direito civil clássico, onde que converte tudo em dinheiro, né? Mas que é uma medida de justiça, né? É uma medida que, para de fato, né, os familiares sentirem que foi feita a justiça, né? Essas medidas de satisfação são isso, né? Medidas que fazem com que as pessoas vítimas, né, sintam que foi feita a justiça. Elas vão ser informadas do que foi que de fato ocorreu, né? Os responsáveis vão ser punidos e a empresa vai pedir desculpas pelo que ocorreu, né? É o necessário para garantir de fato uma reparação justa pelo ocorrido, né? Construção de museus, memoriais, isso é algo que ocorreu muito no caso de justiça de transição, né? Por exemplo, os casos que envolveram a ditadura, né? Mas também está sendo feito no caso dos desastres por barragens. Por exemplo, está sendo feito um museu dos atingidos, né, pelo desastre lá do Rio Doce. Construíram um museu que tem um memorial com todo mundo que morreu, né, com o desastre, né, onde as pessoas vão poder ir lá visitar, né, e poder ver, né, o que aconteceu, né, nesse caso. Né, é um memorial pelas vítimas, né, que aí teve todo um projeto para ser feito, para ser algo sóbrio, né, para ser algo de luto, né, para poder ter o luto coletivo da comunidade, para a comunidade e a sociedade como um todo poder, né, exercer o seu direito à memória e poder exercer o seu luto, né, que não é ficar relembrando para manter a ferida aberta o tempo todo, mas sim poder fechar aquela página, né, para poder não ficar passa batido e simplesmente, né, a gente não aprender com os nossos erros, né, mas assim como tem, por exemplo, o Museu do Holocausto, né, o Museu do Apartheid lá na África do Sul, ter o museu para as vítimas do desastre, né? Então, mais de 300 vítimas aí, né? Então, isso é uma exigência que é feita aí no âmbito do direito à memória e verdade, né? Ou seja, outras formas de reparação. E por fim, né, para concluir, né, gente, é o que a gente chama de garantia de não repetição. Eu acho que não vai ter como falar muito mais na aula de hoje, né? A garantia de não repetição é justamente fazer com que esse desastre não ocorra novamente. Né? Então, se ele ocorreu porque o método de alteamento de barragem não era seguro, né, então que esse método seja proibido, que é o método de alteamento a montante. E, de fato, né, foi feito, mas não pela empresa, mas pelo poder público. Né? Foi feita uma lei aqui em Minas Gerais, que é a Lei Mar de Lama Nunca Mais, que proibiu o alteamento de barragem a montante, né, que proibiu o alteamento de barragens com comunidades, né, na zona de autossalvamento. Né, e agora, recentemente, né, até foi depois da aula que a gente abordou isso, foi feita também uma lei federal, né, que mudou o Sistema Federal de Segurança de Barragens, proibindo também a barragem a montante em âmbito federal também. Agora, a empresa, né, também tem obrigações. A empresa tem a obrigação de garantir para essas comunidades do Rio Paraopeba ou do Rio Doce que esse desastre não vai ocorrer novamente. Então, precisa ser construído em conjunto com a comunidade, né, um plano de ação emergencial efetivo, né, já que os planos existentes não eram adequados. Né? E eu iria além disso. Né? A gente precisa mudar o sistema, né, a arquitetura, né, de segurança de barragens do Estado de Minas Gerais. A gente precisa, inclusive, modificar o sistema de segurança de barragens. Né? Na minha opinião pessoal, eu acho que o sistema exploratório de minério do Brasil ele é arcaico, né? Ele visa o lucro acima da segurança, acima da proteção do meio ambiente. Né? A gente precisa de um novo modelo de exploração mineral no Brasil, né, que precisa ser construído. A partir não, né, da livre atuação da empresa, como bem entender, né, do sistema no qual as informações de segurança são prestadas pela própria empresa, né, os estudos de impacto são feitos pela própria empresa. A gente precisa de um sistema, né, de um modelo de extração mineral que de fato garanta, né, o poder decisório para as comunidades, né, garanta inclusive a soberania das comunidades sobre seus próprios recursos naturais. Né, e aí isso é um debate político e econômico, né, mas que eu entendo que se ele não for feito, né, se a gente não pensar qual que é o sistema de exploração mineral do Brasil, não vai mudar, outros desastres vão ocorrer de novo. Né? Mas isso seria uma garantia de não repetição. Pelo menos que seja feita a proibição do alteamento a montante, criação de sistemas emergenciais efetivos, né, que, de fato, foi garantido em parte com a lei estadual. Né? E isso, então, gente, é o que a gente chama de reparação integral. Né?
Eu vou citar só o último ponto aqui, só para terminar, né? A questão da prescrição, né? Uma das coisas que foi um problema, né, gente, nos casos desses desastres, principalmente do Rio Doce, né, é a questão da prescrição. Né? Por quê? O tempo do processo estava demorando muito, né? Tinha passado quase 3 anos, né, e não tinha sido feito nada de indenização. Né? E isso é um problema porque o Código Civil prevê, né, 3 anos para poder fazer a reparação, senão existe a prescrição. Né? Então, tem até um texto de um professor da Dom Helder, né, o Marcelo Koch, que ele é procurador da AGU, sugeriu vocês lerem esse texto aqui que ele fez em setembro, quando faltava 2 meses aí para a prescrição, onde ele trabalha com esse problema. A prescrição desses danos é um problema, porque o desastre ocorreu em novembro, né, de 2015, né, então estava aqui na iminência de prescrever o crime sem a indenização. Isso foi resolvido, né, ou seja, o caso do Rio Doce prescreveria em novembro de 2018 e o caso do Rio Paraupeba em janeiro de 2022, né, se contar os 3 anos, né. Isso foi resolvido, olha só, o artigo do COC foi de setembro, né? O COC, inclusive, ele atua no caso, tá, gente, como procurador do IBAMA e da União, né? Eles resolveram isso por meio de um acordão, né? Onde eles viram que, basicamente, ó, a gente foi incompetente em resolver esse problema em tempo hábil, né? Porque passou 3 anos e até hoje não tem problema. A gente está aqui ainda brigando entre a gente para ver quem que é competente, se é a Justiça Estadual, se é a Justiça Federal, e com isso o processo foi se alongando, né? E aí eles fizeram um acordão para resolver o problema da prescrição. Né? E esse acordo, então, foi o termo de compromisso de 26 de outubro de 2018, no qual a empresa Samarco aceitou, né, voluntariamente, né, que não teria prescrição, né, do direito de indenização. Né? Mas isso só porque a empresa aceitou. Né? Então aqui eu trouxe a notícia, né, acordo garante, né, que o direito de reparação não prescreva, né, e eu trouxe aqui um trecho do acordo. Né? Então, o acordo vai dizer justamente não haverá perecimento de direitos e pretensões de pessoas atingidas com o fundamento da prescrição. E aí, essa Marco, né, acabou aceitando esse acordo. Né? Mas, obviamente, isso não é o ideal, né, fazer isso por meio de um TAC. Né? O ideal é que o processo fosse resolvido em menos de 3 anos, né, e que não demorasse tanto, né, como está demorando aí mais de 5 anos aí o processo. Né? Mas teve uma luz no fim do túnel, né? Porque isso foi decidido pelo STF também. Esse ano, em abril desse ano, olha só. Então, isso já tinha sido transformado em repercussão geral, né, esse recurso extraordinário 654.833, se a questão dos danos ambientais poderia ser prescritíveis ou não. E aí, é uma decisão ótima aí do STF, né, de abril desse ano. Eu trouxe aqui um trecho do acordo, e essa daqui é a ementa, né, onde diz expressamente, né, que no embate entre esses dois princípios, né, que é um princípio da segurança jurídica, né, que prevê a prescrição, né, e do outro lado, o princípio da proteção e da preservação do meio ambiente, prevalece o princípio da proteção ambiental. Né? Ou seja, as pretensões ambientais são imprescritíveis, né? E não podem se prescrever. Isso foi resolvido por meio de repercussão geral, ou seja, vai trazer impactos para todas as esferas, da primeira, segunda e terceira instância, né? Até o juiz de primeira instância vai ter que aplicar esse entendimento. Né? E aí a pergunta, isso vai se aplicar aos danos individuais ou só aos coletivos ou aos individuais também? E aí eu peguei um trecho da decisão, olha só. Nessa linha, conclui-se que a existência de direitos fundamentais individuais não tem o condão de afastar a supremacia do interesse público que se refere à conservação do meio ambiente ecológico equilibrado e sadia qualidade de vida. Ou seja, a imprescritibilidade se aplica até mesmo aos direitos individuais, né? Desde que eles sejam direitos individuais, mas decorrentes aí da destruição do meio ambiente. Né? Voltando lá então, né? Os direitos difusos, coletivos individuais, ou seja, se for um caso de danos ambientais, né, todos eles são imprescritíveis. Né? Então, isso é uma grande conquista aí, né, essa decisão do STF. Né? Ô, gente, então, com isso a gente conclui a aula de hoje, que era uma aula sobre prescrição, sobre danos ambientais, né, quais são os tipos de danos que a gente pode identificar nesses desastres e como que eles podem ser reparados. Né? E aí envolvendo a questão da reparação integral e a questão da prescrição. Né? Tinha outras questões que eu queria abordar um pouco hoje, né? Estão nos slides, por exemplo, a questão aí da inversão de ônus da prova, no caso de responsabilidade civil ambiental, né? Mas eu vou deixar nos slides e quem quiser ir acesso vai estar lá na plataforma online para a gente. Então é isso, pessoal. A não ser que tenha alguma dúvida, a gente encerra então a aula aqui hoje e a gente se vê aí, né,
a princípio, amanhã, tá, pessoal? Amanhã, às 11h45 também, para falar sobre a nossa aula final, né, sobre esse seminário. Ó, gente, então, um abraço. Até amanhã, então. Bom finalzinho de semestre para vocês.